Ok. Vamos iniciar então. Deixa eu conferir que está transmitindo, que está indo. Conir Beseder. Então eu só vou... אם אפשר בבקשה תביא לי מים. תודה רבה. Ok, links compartilhados. Uma boa noite para quem está chegando, Erev Tov. Então nós retornamos para mais um estudo do Sefer Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos, obra de Rabbeinu Moshe Ben Maimon, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Primeiro vídeo do ano, começando já num tema que já é clássico aqui no canal, né? Que é o estudo do guia. Um tema que quem é Havruta, quem está acompanhando, já tem uma certa familiaridade com esse tema. E quem não está, se recomenda que corra atrás, né? Ou seja, analise as aulas anteriores no melhor das suas possibilidades para conseguir entender um pouco dos conceitos para os quais nós apontamos. Estudar os temas anteriores é fundamental porque nós construímos em cima deles. A cada aula nós fazemos apontamentos, nós seguimos estritamente, a bem da verdade, aquilo que o Ramban aponta. Muitas vezes o Ramban volta num tema porque ele achou que o tema era pertinente de ser reiterado. E nós fazemos exatamente a mesma coisa. O objetivo, portanto, é como se a aula fosse uma leitura expandida do guia, né? Por assim dizer. E é claro que nós procuramos nos manter focados na visão maimonidiana de mundo, o que, portanto, torna o nosso estilo de estudar bastante diferente do que é popular por aí, porque as pessoas gostam de projetar sobre o Maimônides crenças e opiniões que o Maimônides, na verdade, não tinha. E de qualquer coisa que se possa falar a respeito disso, se destaca a ideia, né, que passam sobre crenças sobrenaturais, que o Maimônides, por ser um naturalista aristotélico, ele não tinha essa ideia do sobrenatural. Isso não estava no seu horizonte de conceitos. Mas é o que é popularmente falado pelo sistema dogmático da nossa religião. Porque esse sistema, como ele é um sistema de dominação, ele propaga crenças falsas como essa, a crença no sobrenatural, que é uma crença absolutamente fictícia, né? Então, mas esse não era o pensamento maimonidiano, que era um pensamento naturalista, né? E como naturalista, o Maimônides via o conceito do divino na realidade. E, portanto, essa é uma maneira completamente diferente de abordar o divino, as escrituras, a tradição e todo o arcabouço, portanto, né? E em outros estudos aqui no canal,
como, por exemplo, o estudo do Sefer Torah Min HaShamayim Be'aspaklaria Shel Dorot, obra de Rabbeinu Avraham Joshua Heschel Zetzadik Kadosh Livraha. Ele mostra a origem dessa vertente, no caso a vertente maimonidiana, ligada à escola de pensamento do Rabino Ishmael, contrastando com a visão do Rabino Akiva, que é da onde a vertente mágica e mística também, digamos assim, se originou ou se baseou ou partiu daqueles apontamentos e princípios. E, portanto, a maneira como nós abordamos a obra maimonidiana, a obra do Heschel e qualquer, na verdade, livro da tradição judaica clássica, não é a forma popular. Né? Porque muita gente, às vezes, chega num estudo como esse, um estudo de tradição judaica clássica e tal, e ele quer escutar uma espécie de judaísmo chapa branca. E não é o que nós fazemos aqui. Né? Nós não nos ocupamos com a crença no sobrenatural, nem com a dogmatização, nem com a doutrinação, nem com nenhum desses conceitos que são tão característicos, tão comuns de se ver na religião. E tem muita gente que gosta disso, e quem gosta disso tem que procurar a turma que se ocupa com isso. Não é o que nós fazemos aqui. Nós não nos ocupamos com isso. Então, às vezes quem é novo no canal não sabe disso. Então é bom que saiba. Né? Nós não somos nenhum tipo de propagadores de doutrinas ortodoxas e muito menos da elite instituída, autoproclamada e portanto, dona da religião como ela é entendida hoje. Nós somos um grupo de estudos racionalista e absolutamente dedicado à investigação dos conceitos antigos com uma ótica naturalista. E, portanto, nós negamos a crença no sobrenatural, porque ela é falsa. Não é preciso explicar mais nada além disso. Não há nenhuma justificativa no mundo real que eu e você compartilhamos para a propagação de crenças sobrenaturais. Isso é simplesmente mentir para si mesmo, em primeiro lugar, e para todas as outras pessoas em seguida. E fazer isso é uma forma de desrespeitar a inteligência do outro ser humano que se dispôs a compartilhar com você um momento, um tempo, não é? Para estudar uma obra tão importante quanto essa, do ponto de vista de quem deseja melhor compreender a herança tradicional judaica, antes que essa herança tivesse se tornado uma religião, que é basicamente o período aqui. Esse período aqui, que é o período do século XII, o judaísmo não era ainda uma religião organizada. Era mais uma irmandade, se você preferir, uma espécie de tradição sapiencial que era então compartilhada por uma determinada população. Né? E só mesmo depois, no século XVIII e XIX, é que o judaísmo se torna uma religião, como você conhece, através da internet. Né? E, portanto, nós estamos, na verdade, absolutamente desinteressados no judaísmo como religião moderna. Nós estamos interessados mais na tradição sapiencial judaica. E como os pensadores naturalistas viam esta tradição. E, embora eles sejam a versão mais ignorada, desprezada, distorcida da tradição, na verdade, o posicionamento mais interessante que nós temos, porque eles conseguiram a proeza de nadar contra toda a maré da doutrinação e do fanatismo de suas próprias épocas e tiveram a coragem intelectual, não só de abordar a tradição com honestidade ímpar, né? Inigualável. Esse rabino mesmo, o Moshe Ben Maimon, não há nada parecido com ele, nem no século X, nem no século XIII, ou seja, nem antes dele, nem depois dele.
você não tem nada parecido com esse cara, né? A coragem, a honestidade, a franqueza, mesmo sendo um homem medieval, um homem do século XII, ele se destacou de todos os seus predecessores e sucessores devido à sua postura absolutamente honesta. E ele deixou um legado, né? Discípulos dele existiram, mas com o passar do tempo, não muito tempo depois, eles foram completamente suprimidos pela avalanche da doutrinação mistificadora, que tomou conta da religião e a domina hoje, é a sua versão oficial hoje, não é? Então quem se interessa pela mistificação, pela crença na mágica, quem quer saber de reencarnação, forças mágicas, deuses, demônios, quem gosta dessa parafernália, esse espaço não é para isso. Nós não nos ocupamos disso. Então, caso você tenha caído de paraquedas aqui e não saiba disso, eu não quero que você perca o seu tempo, né? Já que você gosta disso, então você deve ir buscar isso daí. E é outro pessoal que lida com isso daí. E nós não fazemos isso, não, porque essas coisas são falsas. Não é por isso que nós não nos ocupamos com isso. São mentiras, são delírios que saíram da cabeça de alguém lá no século XIII e o cara substituiu a realidade pela ficção. E sim, um montão de rabinos europeus comprou essa ideia por N razões, alguns com uma ingenuidade sincera, porque eles achavam que mágica existia mesmo no século II, no século XI, século XII, século XI, século X ali. Eles começam a flertar com essas ideias e naquela época isso parecia uma coisa muito verdadeira, né? Eles nem sabiam, por exemplo, que astrologia era falso, né? Eles achavam que tinha mesmo alguma coisa que controlava, os astros controlavam as coisas e tal. Ninguém sabia muito para poder fazer um melhor juízo de valor. E mesmo assim surgiram personagens como esse, né? Seres humanos que olharam para aquela parafernália toda ideológica e viram que aquilo era um absurdo, né? Nosso conhecimento da realidade até pode ser limitado, mas a gente não precisa, porque o conhecimento é limitado, de já então meter o pé na jaca e mentir sobre as coisas, né? Uma coisa é você dizer, olha, eu não sei por que isso acontece, e outra coisa é você mentir, né? A mesma coisa sobre a questão da morte. Não é verdade? Quem sabe o que acontece quando a pessoa morre? Fora o fato de que ela morre, né? Não, ninguém sabe disso, né? Então, você admitir que você não sabe não é um problema. É sinal de caráter, né? Você não sabe, ok? Agora, daí você partir, mas eu creio que é um fantasma, então você é mau caráter, porque você está mentindo. Primeiro para você e depois para uma outra pessoa. Né? Porque não há nenhum motivo de acreditar nisso. Então essa falta de caráter ao lidar com temas tão importantes quanto temas dessa espiritualidade da humanidade é a marca registrada de religiões hoje em dia, né? Então nós não nos ocupamos com esse tipo de coisa aqui, não. Nós não propagamos esse tipo de ideia, nós não acreditamos em nada disso. Portanto, um Beit Midrash como esse é um Beit Midrash muito raro, porque nós nos ocupamos apenas com a investigação naturalista das coisas, procuramos pela visão racional das coisas, e há uma enorme espiritualidade que pode ser desenvolvida sem a necessidade de mentir sobre nada. E essa é a proposta do Beit Midrash Livre, é mostrar para quem ainda não entende isso, quem entende, que entenda muito bem, parabéns para você, e quem não entende, que saiba que existe uma outra possibilidade de analisar a tradição da Bíblia hebraica, da tradição judaica clássica, sem precisar mentir sobre os conceitos, sem precisar apelar para argumentos sobrenaturais e toda essa bobagem, que hoje em dia presta ao serviço de ser um sistema de doutrinação e de manipulação das pessoas, né? Então esse livro é importante para nós aqui no Beit Midrash por isso, porque ele é digamos assim, a grande joia que foi produzida pelo intelecto daquele ser humano para mostrar como a compreensão da tradição judaica clássica não precisa carregar consigo nenhum tipo dessa parafernália mistificada e, não obstante a isso, ainda assim ser bela, profunda,
intensa, né? E capaz de, digamos assim, preencher esse desejo natural do ser humano de interagir de uma maneira deslumbrada com o mundo em que ele está, né? Que é isso que é a espiritualidade, né? O fato de você interagir e se deslumbrar e se maravilhar e fomentar esse maravilhamento no mundo em que você existe, né? No mundo que você está. E basicamente essa é a proposta do Ramban, e ele faz isso através desse método dele de seguir o sistema lexical, no qual ele explica as terminologias da linguagem profética das Escrituras, mostrando que o entendimento delas, tal qual propagado, é um entendimento que já na época dele era extremamente equivocado, negado pela razão, por um lado, ele falando de forma bastante aristotélica, e por outro, negado pela vida, isto é, não representa aquilo que acontece na experiência compartilhada por todos nós, não? E nós estamos então agora no capítulo 41, dando início a um capítulo muito importante no guia. E os capítulos no guia, eles são curtinhos, eles não são assim leituras extensas, mas eles são extremamente densos, porque é necessário que a pessoa que estude tenha familiaridade com que o tema que o Ramban está falando, né? E nós, então, no papel de nos debruçarmos sobre cada capítulo, nós, então, nós destrinchamos, se você preferir, cada um desses capítulos, olhando o termo léxico que ele usou e o verso que ele citou e por que ele falou aquilo e qual a conexão daquilo com o que foi dito antes e com o que será dito depois. Então, basicamente, por isso que as aulas são muito mais extensas do que o capítulo do livro, que é um capítulo simples, né? Pode ser lido e eu vou lê-lo também, né? E é super mega simples o capítulo, não é esse o problema, né? O problema é quando você realmente não quer simplesmente fazer uma leitura superficial, mas de fato entender. Então que isso sirva também de lição para quem for novo sobre como ler com profundidade um determinado texto, né? Analisá-lo com cautela, as terminologias utilizadas e tal e tal e tal. Bom, e o que é que o capítulo 41 diz? Bom, ele lida com um termo lexical, que é o termo nefesh. Nefesh. E nós falaremos sobre tudo isso em detalhes e tal, mas só uma leitura rápida, então. Ele diz, nefesh é um homônimo. Ou seja, é uma palavra que tem múltiplos sentidos, que designa a nefesh animal, né? A essência do animal. Então, nós falaremos sobre a constituição do ser humano de acordo com os textos da Bíblia hebraica, né? Nós temos todo um problema conceitual relacionado a isso, porque se criou a partir de pensamento platônico, com influência do cristianismo e do uso que o cristianismo fez da doutrina platônica, do mundo das ideias e do mundo das formas, onde eles criaram toda uma fantasia que hoje é super cultura pop, do mundo dos fantasmas, o tal do mundo espiritual e o mundo material. Então o mundo dos fantasmas é o mundo melhor, onde as coisas são perfeitas e tal, que nem o Platão dizia, o mundo das ideias é a perfeição das coisas que tem aqui, as coisas que tem aqui são meras sombras, então esse mundo nosso é um mundo desprezível, horrível, né, aquém, imundo, impuro, não sei do que, e aquele mundo mágico, aquele é o bom. Então o objetivo na visão dessas pessoas é que a pessoa, né, saísse desse mundo ou garantisse um lugar lá naquele outro mundo mágico, tá? E essa ideia aí, ela não tem nenhum tipo de relação com a tradição da Bíblia hebraica, não é? Ela não faz parte da narrativa tradicional, não há um único livro da tradição judaica clássica que pinte essa fantasia, não é? E, na verdade, os rabinos nem tinham assim muito critério na hora de escolher com que tipo de mito eles iam brincar. Querendo dizer com isso o quê? Os rabinos pegavam qualquer mito popular e criavam anedotas com esses mitos. Fosse o mito que fosse. Eles não estavam muito criando uma teologia
como os sistemas autoritários fizeram, dizendo, olha, o dogma é esse, a crença é essa, você tem que acreditar nisso. Os rabinos do mundo antigo não estavam nem aí para essa questão dogmática de você criar uma teologia. Eles pegavam ditos populares, inventavam histórias baseadas no dito popular, porque uma vez que a pessoa já acredita naquele dito popular, fica muito mais fácil para ela entender o que quer que ele queira dizer. E eles não tinham nenhum problema com uma pessoa afirmar que viu coisas e tal. Eles procuravam simplesmente orientar para que a pessoa se centrasse no instante na vida que ela está tendo, porque a nossa tradição ela tem uma característica que é o olho, né, a atenção voltada para essa vida e para esse momento e para esse instante que nós estamos vivendo. Nós não somos, portanto, naturalmente falando, uma tradição apocalíptica, esperando o fim do mundo, a destruição, o novo mundo, o mundo do céu, não sei do que. Essa coisa não é nossa. Teve uma porção de seitas no primeiro século, no segundo século, que vieram com essas ideias estúpidas, né? De fim do mundo. Olha, está vindo, ele está acabando, vamos nos converter e virar isso ou virar aquilo, porque o mundo está acabando. E tem gente repetindo essa baboseira já fazem 2000 anos já, né? Que está quase acabando. Agora é os sinais. Olha aí, agora está vindo. E a gente já viu esse filme, isso aí não dá em nada, é só uma fábrica de gente maluca. E a nossa população sempre foi assediada por esse tipo de coisa, desde o começo, desde lá do começo do século, do milênio. Você tem gente maluca e depois daqueles caras vieram outro. Nunca parou de ter gente dizendo eu sou o Salvador, olha, eu vim aqui, acredita em mim que eu tenho a solução. Sempre teve esse tempo de gente louca aí. Isso daí acontece por causa dessa premissa equivocada de que, essa premissa baseada na influência do Platão, de que, olha, tem um mundo melhor que esse. Não é? Isso não é uma doutrina da Bíblia hebraica. Não tem nenhum livro da Bíblia hebraica que você abra a Bíblia hebraica e ele descreva para você, olha, o mundo dos espíritos é assim, o assado, as pessoas moram assim, ou moram lá. Não tem nada disso daí. O que você tem, no máximo, são algumas poesias, algumas coisas assim, ou então você tem conjecturas do período posterior do exílio, que nem os sonhos do Daniel, que são sonhos. Sonhos, mas nada, não significam nada. Sonhos. Né? Que foram interpretados por ele, mas que não quer dizer nada. Eram desejos, anseios, e representam mais anseios da população, e dele em particular, do que, de fato, descrições de qualquer coisa. Então, assim, na nossa tradição, na essência dela, nos textos fundamentais, nos midrashim fundamentais, você não tem a criação de uma teologia sobre isso. Né? Mas, o que acabou acontecendo? Essa teologia foi criada porque a ideia foi emprestada de outras religiões, porque se viu que as outras religiões, o cristianismo sendo o melhor exemplo, consegue um bom manejo populacional com esse tipo de ideia. Né? Você cria uma ideia de uma promessa, né, falsa que seja, não importa, mas você promete para a pessoa que toda a desgraça que ela está passando, ela tem que aguentar firme, porque ela vai, né, ela mora na rua, mas lá no céu ela vai ter onde morar, entendeu? É uma desculpa para o cara que controla os recursos não ter que fazer nada por essa pessoa, né? Passar o resto da vida dando migalhas para ela, porque afinal de contas, quando ela morrer, pelo menos ela vai morar lá no céu. E a mesma coisa, então, você ter um manejo populacional, dizer para um bando de adolescentes que se eles forem adolescentes, não é? Para dizer para um bando de crianças que se eles agirem como crianças normais, eles vão ser queimados no inferno, eles vão ser punidos e tal. E aí você cria uma população de gente traumatizada, amedrontada e, portanto, de fácil manipulação. Né? E aí a pessoa se vê depois disso um adulto que deveria ser intelectualmente livre, intelectualmente capaz, preocupado, né? O que vai acontecer com o fantasma dele quando ele morrer, porque ele absorveu aquela narrativa absolutamente absurda sobre alguma coisa acontecer com ele depois que ele morrer, né? Quer dizer, é pior do que os sistemas de dominação que, inclusive, a humanidade já criou. Porque, pelo menos nos sistemas de dominação bastante autoritários que a humanidade já criou, se você morrer, você sai do sistema. Agora, esse sistema de dominação criado pela religião é pior, porque nem morrendo você não sai do sistema, né? Você está à mercê do psicopata celestial, e aí nem morrendo você não se livra do desgraçado. Né? Então, assim, é uma ideia extremamente perversa, mas ela não tem origem na nossa tradição. Né? Ela tem origem no desejo da pessoa não morrer, ou seja, numa negação da realidade. E aí, diversos povos e culturas, cultivando esse desejo de não morrer,
e negando a realidade por eles experimentada, inventa essas teorias e vai buscar em tradições milenares raízes ou palavras ou conceitos que eles dizem ter que ver com aquilo lá. Mas, essencialmente, dentro do universo narrativo da Bíblia hebraica, essa não é a doutrina, né? A Bíblia hebraica, ela não diz que o ser humano, quando ele morre, ele vai para lugar nenhum. Ela diz que ele é reunido aos seus antepassados. Ou seja, morre como seus antepassados morreram. E vive na memória coletiva da população, como os antepassados vivem na memória coletiva da população. Então, nesse sentido, né, um sentido muito mais abstrato, muito mais realista, e certamente não atende aos anseios dos sistemas de dominação, e, portanto, provavelmente, não seja popularizado. Muita gente talvez nem ouviu falar que o conceito era esse, não é? Porque sempre acreditou que a Bíblia falava que a alma vai não sei do que é o juízo, que é o julgamento. Então não tem nada disso daí na Bíblia hebraica, nada disso daí, né? Essas são teologias que foram criadas, narrativas inventadas no objetivo clássico de dominação, não tem nada que ver com a herança. Então, quando o Rambam está falando de Nefesh, ele está falando de outro conceito de Nefesh, não do conceito de Nefesh da teologia. O Rambam aqui, nesta obra, portanto, ele está refletindo essa herança milenar, e ele não está, portanto, corroborando com nenhum tipo de teologia, e muito menos uma teologia mistificadora. Então, nós falaremos sobre a constituição do ser humano de acordo com a Bíblia hebraica daqui um pouquinho, mas só para que você tenha noção do problema, do que é a psique, não é? Como era escrito nos livros de Aristóteles, aos quais o Rambam teve acesso através das traduções para o árabe, e é popularizado como alma, mas o Rambam entendia o conceito como essência, e não como um fantasma de uma pessoa, como se uma pessoa tivesse algum tipo de fantasma, né? Então não é esse o conceito aqui, você deve prestar atenção a isso, né? Então Nefesh é um homônimo que designa essa essência animal, a Nefesh animal, comum a todos os seres dotados de sensibilidade, ou uma outra maneira de falar isso é afetação, que é afetado por alguma coisa. Como, aí ele cita o verso do Bereshit, né? Em que haja nele uma Nefesh viva, Nefesh Haya, como diz. Então perceba, a expressão Nefesh e Haya, elas trabalham juntas, mas depois isso vai ser explicado. Designa também o sangue, né? Como e tu não comerás a Nefesh com a carne. Então, por que motivo Nefesh é usado como um eufemismo para sangue? Para você entender isso, você tem que ter entendido o que a Bíblia hebraica quer dizer com Haya, com uma coisa viva. Nós temos o nosso conceito do que é uma coisa viva, e ainda com toda a sua complexidade, mas nós temos o conceito derivado do que os nossos mestres, os nossos professores em biologia e tal, nos instruem a respeito disso, né? Esse conceito que o Rambam está falando aqui no século XII não tem nenhuma relação com nada do que nós falamos. O Rambam está refletindo uma tradição muito antiga, segundo a qual vivo é uma coisa que se move. Ok? Então é por isso, nós já falamos em outras oportunidades, reitero aqui nessa aula, é por isso que água corrente, quando você abre uma torneira e deixa a água correr, em hebraico, aquela água correndo é chamada de Maim Haim, né? Que literalmente deveria ser traduzido como água viva, né? Mas não é água viva, é água corrente. Nós falamos assim porque no nosso idioma nós não vamos dizer que a água que está correndo está viva. Pois é, mas nos séculos anteriores se dizia isso, né? Se dizia que uma coisa que se move é uma coisa que está viva. Então, quando a Bíblia hebraica fala que uma coisa está viva, é isso que ela quer dizer. Ela não está falando de nenhuma característica biológica, não está falando de biologia, ela está falando da característica da coisa viva, que é mover-se, deslocar-se de A para B. É por esta razão que o sangue é usado como eufemismo da Nefesh. Porque o sangue, não há sangue parado em ninguém. Porque se o sangue estiver parado em você, você está morto. Então, se o sangue está em você, ele está correndo, portanto, ele está vivo. Nesse sentido, então, ele é uma Nefesh
Percebe? Porque ele corre. Então é por isso que ele é chamado assim. Além do fato de que nefesh, a própria terminologia, é uma terminologia líquida. No sentido de dizer que nefesh sempre é referido na Bíblia hebraica como uma ideia daquilo que é líquido. Ok? Então faz todo sentido do mundo nefesh ser eufemismo para sangue. Não que seja uma coisa que está dentro do sangue, como algumas seitas metidas à interpretação de tradição, fantasiam, né? Porque querem ter como se fosse um elemento mágico que está dentro do sangue. Não é nada disso. É o fato do sangue correr que permite chamá-lo de nefesh. Ok? E aí o Rambam prossegue e designa também a essência racional, né? Ou seja, aquilo que constitui a forma humana. Forma humana não é a forma do formato do rosto de ninguém, mas o conceito do que ser humano significa, como e aí ele cita um texto do profeta Irmiau, vive o Hashem, ele nos fez essa nefesh. Então, ele usou ali a palavra nefesh nesse sentido que ele está colocando, não nos sentidos anteriormente mencionados agora. Nefesh significa também vontade ou inclinação. Como para instruir os príncipes a sua nafsho. É uma canção do Terrilim 105, né? Instruir os príncipes a sua nafsho. Quer dizer, agora a palavra nefesh, no caso nafsho, nefesh dele, né? Não está sendo usada no sentido anteriormente mencionado, do Irmiarro, nem no sentido do Devarim, 12 nem no sentido do Bereshit. Entendeu? Mudou, é a mesma palavra, outro significado. Ou seja, de acordo com a sua vontade, explica o Rambam. Do mesmo modo, ele não será entregue a nefesh dos seus inimigos, banefesh, né? Não será entregue a nefesh, ou seja, a vontade dos seus inimigos. Da mesma forma, na minha opinião, e aí ele cita Bereshit 23, se é de vossa nefesh, no caso nafsheichen, em hebraico é uma palavra só, né? Nafsheichen, na vossa nefesh, enterrar o meu morto. Quer dizer, se é da vossa nefesh, o Avraham falou, né? Então, se é da vossa nefesh, é tipo assim, se vocês se inclinam a isso, se vocês aquecem, se vocês concordam, se vocês, portanto, se vocês têm essa vontade. Ou seja, se for a intenção e a sua vontade. E ainda, Moshe e Shmuel se puseram diante de mim, minha nefesh, a nafshi é a expressão em hebraico, nafshi, minha nefesh, não estaria por esse povo. Irmiarro novamente, capítulo 15. Ou seja, minha vontade, né, não seria para eles, ou seja, eu não quero conservá-los, é isso que ele tentou expressar. Toda vez que a palavra nefesh é atribuída ao divino, ao Elohim, é no sentido último. Então, ou seja, não é no primeiro sentido, nem no segundo, nem no terceiro, né? É no último sentido de vontade, inclinação a alguma coisa, tendência, como se fosse. Como mencionamos a respeito, né? Aí ele cita um trecho de Shmuel Aleph, que fará segundo o que está bilvavi no meu coração. Vimos o léxico do coração no capítulo 39, né? E minha nefesh, bilvavi nafshi. Então a palavra bilvavi, quando aplicada ao divino, não quer dizer a mesma coisa quando aplicada a qualquer outra coisa. Da mesma forma, nefesh, quando aplicada ao divino, não quer dizer a mesma coisa quando é aplicada a qualquer outra coisa. É um termo, como falamos no começo, homônimo. Muda de sentido de acordo com o que é aplicado. Ou seja, sua vontade se afligiu por Israel. Yonatan ben Uziel, um dos tradutores de textos de profetas para o aramaico, não traduziu essa passagem, pois ele a entendeu conforme o primeiro sentido, que resultaria na passividade do divino, né? Por isso se absteve de traduzi-la. Porém, quando ela é entendida pelo último sentido, o significado é muito claro, pois foi dito anteriormente que a providência havia abandonado e eles então pereceram, né? Eles imploraram por ajuda, mas o divino não ajudou. Porém, quando demonstraram extrema chuva e eles se tornaram humildes, e aí o inimigo prevalecia sobre eles, aí o divino teve misericórdia deles e a vontade cessou de fazer durar a aflição e a humilhação sobre eles. A letra Bet, na expressão Be'amal Israel, né, do sofrimento de Israel, Be'amal Israel, deve ser vista como se fosse a preposição min, de. Né? Então, daí Minamal Israel.
Os gramáticos enumeraram vários exemplos disso, dessa substituição do B pelo min. E, por exemplo, como em, aí ele cita Vaikra 8, o que sobrar da carne, a expressão usada lá da carne é bebassar, mas a expressão correta é min bassar, né? Então, bebassar. E do pão, mesma coisa, uvalachem, né? Vaikra 8. E depois um outro trecho de Vaikra 25 com o mesmo processo. O que resta dos anos, bashanim, né? Então o certo seria dizer min shanim, mas tudo bem. O estrangeiro, bager, minager. E do cidadão, o ve'ezrach, né? O cidadão, Shemot 12. Isto é frequente. Então veja, esse é o capítulo. Ok? É um capítulo curtinho, mas se você lê qualquer coisa prestando atenção, você percebe que é denso. Ele tem muita coisa aqui, ele colocou muita informação compacta, né? E aí, portanto, a gente tem que se debruçar, leva um tempo para você passar esse capítulo, né? Então, nós vamos fazer isso nessa aula. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Quem se inscreveu recentemente no canal, saiba então qual que é a nossa proposta, para você então entender que é isso que nós fazemos e não outra coisa. Curta o vídeo, porque os likes e tal, né, permitem que a coisa toda cresça e tal. E vamos dar prosseguimento. Então, falamos de Nefesh, ok? O tema desse capítulo léxico, Nefesh, é aquele que o Ramban define o termo como propriedade do movimento ou animação, né, que é uma linguagem fácil de compreender. O correr, o mover do sangue no corpo, o intelecto, a mente e a vontade. Nefesh, então, é o termo usado para o fenômeno do movimento nos corpos. E por isso foi usado em associação com a ideia de vida. Né? Por quê? Porque nessa visão tradicional, como explicamos, a ideia de vida tem tudo que ver com a ideia do movimento. Vida, na visão do mundo antigo, é o mover de uma coisa. E se isso te deixa intrigado no sentido de pensar, então os antigos, se não vissem uma coisa mexer, não consideravam ela viva. Então, para eles, as plantas eram o quê? Exatamente, eles não aplicavam o termo vivo para plantas. Exatamente. O que não quer dizer que eles não soubessem que a coisa estava viva, mas eles não tinham uma palavra para aquele tipo de vida lá. Aquela vida estranha, que é uma vida parada, né? Para eles, vida era uma palavra já ancestral que sempre indicava movimento. Então, quando você começa essa revolução na agricultura e lidar com plantas, e elas crescem, mas você não vê crescer, é um fenômeno estranho, você fica olhando, mas não consegue perceber nada. Então, eles não tinham ainda a terminologia para isso. Não era a terminologia que eles usavam para as outras coisas que já eram determinadas como vidvas, né? Não obstante a isso, então tá, o corpo que não tivesse movimento, então, não estaria vivo nesse imaginário. Dentro de tal concepção está o conceito da tshuvá, né, que é a volta, o retorno, né, que é porcamente traduzido como arrependimento, para fazer uma espécie de analogia com as doutrinas do cristianismo. E não tem nada que ver com isso. Falaremos a respeito. Não obstante a isso, o Ramban suprime esse conceito léxico do capítulo. Ele fez isso por defender que a atitude fanática, impetuosa em relação aos mandamentos, o comportamento típico dos fanáticos, das seitas, como nós falamos, não deveria ser visto como modelo de comportamento por seus alunos, né? O Ramban vivia já numa sociedade infectada por essas ideias fanáticas e ele queria que pelo menos os alunos dele fossem gente lúcida, né? E aí um colega ali está fazendo uma observação correta, né, o Ronaldo, dizendo, então, para eles as estrelas tinham Nefesh? Exatamente. Exatamente isso. Porque mexe. Então, se mexe, tem Nefesh. Exatamente isso. Aí você verá o Ramban falar a respeito disso. Nós tratamos esse assunto no estudo do Mishneh Torah, quando nós falamos a respeito das visões cosmológicas do Ramban, apontamos os equívocos que ele cometeu, né, equívocos inevitáveis para alguém do século XII, mas nós vimos que o Ramban descreve as esferas como dotadas de Nefesh, né? E, portanto, ele não achava que as esferas tinham almas, como o misticismo, né, tenta infectar as pessoas com esse tipo de ideia absurda. Não, ele não achava isso. Ele entendia que o fato da esfera estar movendo era o sinal da Nefesh na esfera. Porque o que mexe tem Nefesh. Essa era a ideia. O que mexe está vivo.
Percebeu? Então, para uma pessoa do século XII e antes também, o universo, né, não havia esse conceito, o universo, o mundo, né? O mundo está vivo, o mundo inteiro está vivo, né? Porque como tudo está movendo, então está tudo vivo. Percebeu? E para eles isso era uma coisa muito natural e evidente. Eles não tinham nenhum tipo de... né, eles vieram no mundo assim, um mundo vivo. Então, tudo está vivo, a gente só tem que descobrir como que essas coisas vivas funcionam. Por isso que eles imaginavam que as esferas faziam as coisas com uma determinada inclinação e tentaram buscar nas palavras dos profetas quais seriam as indicações disso e encontraram nas palavras poéticas as indicações, como o Urambano trabalhará nessa obra, né? Mas sim, esse apontamento está correto. Então veja bem, não obstante a isso, o Rambam suprime esse conceito léxico, né, o da Teshuvá, mas nós trabalharemos e nós sabemos por que ele suprimiu. Então se deve primeiro desenvolver a capacidade de observar por meio dos apontamentos que o Rambam faz, ou seja, praticar a ciência divina, que é a prática da observação, né, para então atingir algum objetivo na espiritualidade. Não, o léxico do Ruach é outro assunto. É outro assunto. É diferente desse léxico aqui, né? Nós falamos do léxico do Ruach na aula anterior, né? No capítulo 40. É um outro tema. Não é sinônimo desse aqui, não. E Ruach, quando aplicado ao Elohim, não quer dizer a mesma coisa que Ruach quando aplicado a nós. Ruach em nós é a nossa inclinação, a nossa capacidade de diálogo, a fala, as relações sociais, a conexão social que nós temos, o fato de sermos animais sociais, né? Isso é a evidência do Ruach em nós, cujo símbolo, por assim dizer, são os nossos pulmões, a nossa capacidade de respirar por meio de pulmões. É uma outra ideia, que também faz parte da constituição do ser humano, de acordo com a Bíblia hebraica, que nós falaremos logo mais. Então tá. Então primeiro desenvolver a capacidade de observar os apontamentos que o Rambam faz aqui, e observar, não é? Ou seja, constatar o apontamento a partir daquilo que você é o exercício da ciência divina. Veja, esses apontamentos de cunho intelectual, eles visam ultrapassar a barreira do intelecto e chegar na Neshama, chegar na consciência que nós somos. Porque é a consciência que nós somos, né, que compreende tudo que o Rambam está falando. Não é a mente, né? Não é o Yetzer Hará que entende nada disso. Então, as terminologias, a narrativa, tudo isso é como se fosse uma chave para abrir essa porta, percebe? Então, esse é o processo. Então, é preciso estar atento a isso, é preciso desenvolver a capacidade de observar. Então, agora sim, agora nós vamos falar, vamos, na verdade, lembrar de um assunto que já foi falado, né? Que é a constituição humana de acordo com a Bíblia hebraica, né? E nós fizemos esse estudo lá no nosso espaço, nosso grupo no Facebook, e eu recomendo que quem ainda não leu, que leia o material, né? Um material fascinante, não por causa de quem escreveu, mas sim pelo conteúdo, né? E a constituição humana, de acordo com a Bíblia hebraica, ou seja, de acordo com a maneira como as narrativas no texto da Bíblia hebraica lidam com isso, não consiste da dicotomia greco-romana popularizada por religiões alheias à religião israelita, né? E nisso, de religiões alheias à religião israelita, eu também estou incluindo Kabbalah e misticismo, que é um fenômeno muito posterior ao fenômeno do desenvolvimento da tradição judaica clássica. Ela também trouxe ideias de fora, da gnose e de misturas com conceitos que eram populares no período do seu desenvolvimento, mas que não refletem a herança, razão pela qual, né, eles tiveram que criar toda uma nova teologia para poder justificar aquelas ideias lá, colocando terminologias hebraicas para meio que mascarar a fonte externa, né? Mas não, esses conceitos, essa dicotomia, alma, espírito, saco de carne, fantasma, todo esse papo aí, isso daí não vem dos textos da Bíblia hebraica, e isso fez com que muita gente, principalmente de orientação cristã, em universidades como Oxford e tal, elas colocassem em léxicos escritos nos anos 90, escritos nos anos 70, escritos nos anos 50, né, quando eles colocavam alguma opinião sobre
sobre os conceitos de espiritualidade dos israelitas, naquela época tinha muito essa empáfia de você, inclusive pela influência do antissemitismo, né? De você achar que se a visão é dos israelitas, então ela não é assim tão sofisticada, né? Porque eles acham como se o cristianismo fosse uma melhoria das coisas, né? Quer dizer, ele propaga mais fanatismo, trouxe conflitos para o mundo, o próprio antissemitismo, mas é imaginado como se fosse uma melhoria. E é claro que isso é um absurdo, porque acreditar numa fantasia melhora exatamente o quê? Não é? Porque a questão é que você pega esses textos antigos, aqueles léxicos antigos e dicionários teológicos dos anos 90, e aí ele diz que os israelitas não eram sofisticados porque eles não tinham uma concepção da alma, né? Eles não falam do mundo dos mortos. Quer dizer, o cara achava, né? E tem muita gente que pensa isso hoje, que isso é falta de sofisticação. O fato de que os israelitas não mentiram sobre isso, né? E eles é que são sofisticados, os que mentiram, né? Criaram cidades de fantasmas, dizem para onde as pessoas vão, inclusive é tudo gente branca, né? Que trabalha na Globo, que vai morar nesses lugares aí. E assim, é uma estupidez que você tem que sentir até uma certa compaixão pelo ser humano iludido, né? De acreditar que ele é um fantasma que vai para algum lugar. E não, é claro, mas pelo menos esses aristocratas que faziam esse tipo de comentário, eles deram uma importante contribuição, né? Eles ajudaram a estabelecer um determinado fato, que a tradição judaica não é a fonte disso. Né? Eles diziam que os israelitas não tinham uma visão sobre a alma, eles não falaram dos fantasmas. Ótimo. Pelo menos para isso serviu, né? Porque tem muita gente hoje que quer distorcer a tradição judaica clássica para querer fazer crer que os antigos israelitas acreditavam em fantasmas e toda essa bobagem. E não, nós fomos uma das poucas religiões e tradições desenvolvidas no Antigo Oriente Próximo que se colocou contra isso. Note bem, né? Egípcio é a favor disso, assírio era a favor disso, cananeu era a favor disso, grego era a favor disso, todo mundo em volta, né, eram a favor, né? As tribos árabes eram a favor de crenças em espíritos, fantasmas, demônios, tudo isso daí. E os hebreus foram os que se posicionaram contra e disseram: não pode ter isso, não pode ter consulta aos mortos, isso aqui é tudo mentira, isso aqui não serve, isso aqui não é. E tirar isso da nossa terra, quer dizer, até chegar ao ponto de criminalizar a prática, né? Então, como que uma tradição que se colocou tão fortemente contra esse tipo de tendência, que era uma tendência global, por assim dizer, seria então nutrir o receptáculo desse tipo de ideia absurda? Né? Não, não era. Só que ao contrário do que os aristocratas ingleses, alemães pensavam, isso não era falta de sofisticação dos israelitas. O nome disso é honestidade. Não mentir sobre o que você não sabe. Porque todo mundo que escreveu o livro e falou a respeito dos mundos dos mortos fez apenas uma coisa: mentiu. Mentiu. O céu, o mundo dos espíritos, tudo isso é papo furado de aristocrata. Isso é mentira, é só mentira. Não é uma mentira boa, nem uma mentira ruim. É só uma mentira mesmo. É só uma fantasia completa. E aí, dentro desse, portanto, arcabouço tradicional, a visão do que o ser humano era muito diferente do que é popularizado hoje, né? Então, a ideia de corpo material e fantasma ou alma espiritual não é derivada da tradição dos israelitas, mas de conjecturas derivadas da filosofia platônica, fazendo uma releitura dos textos, seja nessa tradição ou em qualquer outra tradição, tanto faz. A Bíblia hebraica, né, então, ela traz o ser humano, não a matéria como um todo, é importante destacar, como constituído de 4 partes essenciais. O ser humano é feito de Guf, que é o corpo do ser humano, Nefesh, que é o nosso léxico de hoje, Ruach, que é o nosso léxico da aula anterior, e Neshama. Se o termo alma for usado no sentido de essência, como acontece em algumas culturas, e não no sentido sobrenatural de fantasma, daí se pode dizer, então, que o ser humano teria 4 almas, segundo essa tradição, se você entender alma no sentido de essência, não no sentido de fantasma, né? Então, o Guf é a ligação do ser humano com a terra e, portanto, com o plantio.
Por isso que o ser humano na Bíblia hebraica é chamado de Adam, porque a palavra vem de Adamá. Adamá quer dizer solo, o solo para plantio, diferente da Eretz, que é a terra, o chão, a sujeira, o barro, né? Não, o ser humano não é feito do barro, da terra, da sujeira. Ele é feito do plantio. Então, o guf do ser humano é a sua ligação com as plantas, que surge da terra, da Adamá, do solo fértil. Perceba que a palavra foi usada propositalmente e o nome Adam é construído a partir dela. Adam, Adamá. Então, no sentido de ele, portanto, é uma alma vegetal. O nosso corpo é a nossa alma vegetal. É como se fosse uma planta viva no imaginário dos hebreus antigos. Por isso, o justo florescerá como a palmeira, seus filhos serão como frutos da árvore frondosa. E toda essa linguagem poética, dizendo que o justo terá uma grande semente e tal. Veja, a mesma palavra hebraica para semente de fruta, de árvore, é para os filhos. É a mesma palavra, né? Então, mesma coisa, os perversos secarão como uma árvore, entendeu? Que não é mais regada e seca e tal. E tudo isso tem que ver. Então, o corpo é como uma alma vegetal, uma essência vegetal. A nefesh é, portanto, uma alma líquida, uma essência líquida. Ou seja, o uso que a Escritura faz da palavra sempre a associa com alguma coisa líquida, né? Aquela cena clássica do profeta Shmuel, dizendo, olha, a gente não vai durar nesse mundo, todos nós vamos ser derramados como a água é derramada no chão e não tem como pegar de volta. Né? Ele está querendo dizer o quê? Nossa vida vai acabar. E como que a vida acaba? Como um balde derramado no chão. Né? Então veja, a nossa nefesh é derramada, né? Mesma coisa, Shinshon, quando ele está lá no meio dos seus inimigos, cego, não sei do que, aí ele fala assim, que a minha nefesh morra com os meus inimigos, com os filisteus. Então ele fala que a nefesh dele morreu, não que ele morreu. A nefesh foi derramada. A nefesh, morrer, quer dizer, ela foi derramada, né? Eu derramarei a minha nefesh na morte. Então, porque quando você morre, os líquidos corporais saem. Então, você é derramado, né? Então, inclusive, o conceito de morte na Bíblia hebraica só é usado em relação a nefesh. Não é usado em relação ao ruach, não é usado em relação a neshama, e não é usado em relação ao guf, curiosamente. Né, que se poderia pensar, o guf morre. Não no imaginário da Bíblia hebraica. No imaginário da Bíblia hebraica, a nefesh morre. E aí o guf não consegue mais o seu movimento, aí ele fica paradão lá. E o ruach é devolvido e a neshama também. O ruach é a nossa ligação com o ar, que ruach quer dizer isso mesmo, vento, né? Então ele está na nossa respiração, não dentro dela, mas no ato de respirarmos, é a nossa alma aérea, ou alma aeróbica, se você preferir, essência aeróbica, e portanto se relaciona com a fala, porque não tem como falar sem ar, não é verdade? E aí, isso aqui causa a possibilidade de relações sociais, tal, conversar e tudo isso, bem como a capacidade de influenciar uma outra pessoa. Por isso o ruach é a influência de um profeta sobre alguém. Hashem tira o ruach de Moshe e coloca sobre os anciãos, a influência dele, a capacidade dele de influenciar os outros, né? E isso não é da pessoa, ninguém tem ruach, né? Na Bíblia hebraica, ruach não é uma coisa que pertence a ninguém, mas pertence ao planeta. Quando você morre, você devolve o ruach ao planeta. E a neshama é a nossa ligação com aquilo que é flamejante. Percebeu que cada elemento tem uma ligação com a visão que eles tinham no mundo antigo da constituição das coisas, né? O guf tem a ver com a terra, a nefesh tem a ver com a água, o ruach tem a ver com o ar, então a neshama tem a ver com o fogo, né? Porque eles imaginavam no mundo antigo que o espaço era flamejante, não gelado e vazio como nós sabemos que é hoje. Eles imaginavam que os céus eram flamejantes. Tudo que vinha dos céus vinha flamejante, todo, né, meteorito que caía pegando fogo. As visões proféticas que imaginavam, né, o celeste, imaginava flamejante, eu vi o Hashem e estava no meio das chamas e não sei do que. Então, tudo era imaginado como flamejante. Então, eles achavam que esse calor corporal que nós temos era a nossa neshama. Né? Ou seja, a nossa ligação com aquilo que é celeste, com aquilo que é flamejante. Era a maneira que eles tinham de expressar a consciência que nós somos. Né? A nossa ligação com o divino, portanto, não está no guf, nem na nefesh, nem no ruach, mas sim na neshama. A neshama é a consciência que nós somos. Não temos
somos isso, e isso que somos é um manifesto do divino, não é um manifesto nosso. Então, em última análise, nós não somos, porque é o divino que é, porque é ele que está se manifestando, como se ele tivesse, ele olhando para, digamos assim, para a realidade, como se o universo estivesse olhando para si mesmo através de nós. Mas é o universo que está fazendo isso, não somos nós que estamos fazendo nada. Portanto, não há um eu, percebeu? Nessa visão de mundo dos antigos israelitas, você não tem um eu para perder, no sentido, o que vai acontecer comigo? Não tem esse comigo. Essa identidade que você criou na sua cabeça, de ter um nominho assim, uma profissão e uma vidinha, não sei do que, isso é tudo falso. Isso não existe de verdade. O que existe de verdade são o seu corpo, os líquidos no seu corpo, a sua respiração e a sua consciência. Essas coisas existem. Agora, toda a parafernália em torno disso não existe. E, portanto, nada é perdido, porque nada que é falso precisa perdurar. Só precisa perdurar o que é real. E tudo o que é real perdurará. Né? Tudo aquilo que constitui o corpo é devolvido para a natureza, não some, não desaparece. O ar é devolvido para o ar, não some, não desaparece. Os líquidos são devolvidos para os líquidos, não some, não desaparece. E a consciência, Neshama, é o universo se manifestando, portanto, o divino se manifestando. E, portanto, não faz nenhuma diferença, porque você era como se fosse uma expressão do divino que aconteceu e depois cessou. E assim como acontece com várias outras formas de vida e depois cessa. Porque é o divino pulsando, por assim dizer. Cada consciência que surge é o divino pulsando. Portanto, não tem nada disso de você perder um eu, porque você nunca teve um eu para começo de conversa, né? E é por isso que essa essência é divina. Esse é o sentido dela ser divina. Ela é divina porque ela é manifesto do divino, no sentido de que é um manifesto da realidade, é a realidade fazendo isso. Não é você fazendo nada, não tem você na história. Né? Então, ela tem relação com o fenômeno da consciência por isso, porque ela permite a percepção do divino, ela permite que o ser que nós somos perceba, reconheça o divino, constate o divino via intelecto. E portanto, consciência é um fenômeno real. O ruach, né, o ar, a sua respiração, a sua comunicação é um fenômeno real. Nefesh é um fenômeno real, é a pulsação no seu corpo. E o seu corpo é um fenômeno real. Então perceba, a visão de constituição humana dos antigos hebreus não passava por nada sobrenatural. Porque o divino não é pensado nessa visão de mundo como nada sobrenatural, mas como a manifestação na realidade mesma. Não é um fantasmão que mora em algum lugar, mas a realidade acontecendo. Isso que é o divino. Percebeu? Então isso é muito diferente. Não é uma entidade mágica com poderes, vontades, nada disso. Mas a própria realidade acontecendo. Né? Então essa é a Constituição, o resumo da Constituição humana de acordo com a Bíblia Hebraica. O estudo completo está lá no nosso grupo no Facebook, Beit Midrash Livre. Recomenda-se ler quem não leu, né? Porque é importante. Tem muita citação lá dos versos, tal. Eu coloquei bastante informação lá para quem quiser saber mais. Esse é um resumo da ópera, ok? Aí um colega perguntou se isso tem que ver com alguma coisa que o Nachmanides falava. Não tem que ver com nada que o Nachmanides falava. O Nachmanides foi um dos rabinos que adotou e popularizou, e é graças ao Nachmanides que o misticismo se popularizou na Europa. O Nachmanides foi, digamos assim, a chave principal, a grande vitória que os místicos tiveram, porque antes do Nachmanides, todos os grandes sábios olhavam com desconfiança para aquele tal de Moshe de Leon e as coisas que ele falava. Mas aí quando o Nachmanides comprou a ideia, porque ele queria arrumar uma maneira de ser adversário e vencer a influência do Maimônides, ele viu na Kabbalah e no misticismo a chave para ele finalmente derrotar o seu adversário ideológico. Nachmanides era um adversário ideológico do Rambam, né? E aí ele usou o misticismo como meio de fazer isso, e muitos outros seguiram seu exemplo. Portanto, o Nachmanides reflete as visões da Kabbalah e do misticismo, que não tem nenhuma relação com nada disso que nós estamos falando. A Kabbalah inventou outros conceitos, outras terminologias, outras ideias que não passam por aqui, não coadunam com nada que nós estamos dizendo, na verdade. Então é importante fazer essa distinção. E nós não temos, a questão... O Ronaldo está perguntando se o divino não é um termo helenista. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação com isso. Porque a nossa ética não tem nenhum problema com
Nada que seja helenista. Nós, inclusive, estudamos um mestre que se debruçou sobre o pensamento aristotélico. Eu não tenho nada contra a cultura grega e nem contra as terminologias gregas, contra o termo psique, theos e nada do que os gregos falavam. A questão é uma corrente filosófica e outra. A cultura grega é muito ampla. Né? Então você tem os pré-socráticos, você tem os socráticos. Dentro do socrático, Platão se diz discípulo de Sócrates, Diógenes discordaria, né? Eu sou mais inclinado ao pensamento de Diógenes, de Epicuro, do que de Platão, né? E o Diógenes era o rival do Platão e dizia que ele era um falso discípulo de Sócrates porque não praticava os reais ensinamentos do mestre, que não tinha nada a ver com ficar filosofando como ele fazia, mas de viver aquilo na prática, de entender a futilidade da existência na prática. E eu sou mais inclinado a isso, mas existem vários helenistas, vários pensadores diferentes. Helenismo não é uma coisa só, nem é um pensador só, nem é uma postura só, né? E nós temos uma tendência que mais se inclina para pré-socráticos, como o próprio Epicuro, e também para esses pensadores mais de correntes filosóficas alheias ao platonismo propriamente dito. E o Aristóteles é um grande exemplo dessa tendência naturalista, né? De você sair daquele mundo mágico do Platão e você começar a tentar explicar a realidade com base natural, né? E aí um colega está perguntando se seria errado chamar a divindade de eterno. Veja bem, a divindade não tem nenhum tipo de nome. Quando Moshe perguntou qual era o nome do divino, ele não deu nenhum nome. Ele disse, Irie, eu sou. Isso não é um nome. Eu sou não é um nome. Mesmo assim o divino disse, é assim que você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Eu sou não é um nome. Eu sou é algo que quando ecoa na sua mente, você se volta para dentro. Quando você diz isso, eu sou, e você não diz o que você é, porque a jogada é essa, né? Ele não disse eu sou o eterno, ele disse eu sou. E não completou o conceito. Mas a mente em nós procura eu sou o quê? Exatamente. O que já é o falso. Então se você diz que a divindade é o eterno, então isso já é uma ideia na sua cabeça. Entendeu? E se eterno é uma ideia na sua cabeça, então o divino não é isso. O divino é a realidade, é sinônimo da realidade. E não há uma palavra que nela mesma englobe tudo. Entende? O que é a palavra eterno? Que não é uma palavra ruim, não tenho nada contra palavras. O que eu estou dizendo é, não se apegue a palavras. É isso que eu estou dizendo. Eterno é um conceito filosófico. Se refere a um conceito que não existe no mundo real, de uma coisa que não tem começo e não tem fim. Isso quer dizer eterno. O que é uma coisa que não tem começo e não tem fim? Nós não sabemos o que isso é, porque isso não existe. Não faz parte da nossa experiência uma coisa que nunca começou e que, porque nunca começou, nunca termina. Então, esse conceito pode ser aplicado ao divino. O divino não é um conglomerado de partículas, energias, como mentem os mistificadores. Não é um objeto. É a realidade. É aquilo que precedia o universo. É a própria realidade dentro da qual o universo acontece. Não há palavra para isso. Percebeu? Não havendo palavra para isso, tudo ou mais é só apelido. São apontamentos. E não pode passar disso. Não é um nome real. Lembre-se do que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo o léxico. Todo termo é homônimo. E quando aplicado ao divino, não retém em si os sentidos antropomórficos ou antropopáticos. O Guilherme perguntou se os diálogos entre o Moshe e o Hashem é uma linguagem poética. Certamente é isso. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É isso aí, Guilherme. Esse é o entendimento. Né? Então vamos lá. Nós estamos então agora entrando num tema que faz parte do nosso léxico, que tem que ver com esse conceito da administração de si mesmo. Não é? Porque Nefesh tem tudo que ver com isso, porque Nefesh tem que ver com comportamento.
Então nós temos uma obra do Rambam que chama Shmona Perakim. Para quem é um pouquinho familiarizado com nossa literatura, né? Já conhece esse livro, que ele foi muito popularizado, chamado 8 capítulos, né? Shmona Perakim, que é uma introdução que o Rambam dá à Mishnah de Avot. Nós temos uma coletânea de traduções feita pelo Rabino Yehudá Nassi, o Rabbeinu Akadosh, e ela recebeu o nome de Mishnah, a repetição, né? Porque a tradição foi passada sendo repetida. E aí, dentro dessas Mishnayot, tem uma lá que chama Avot. Então a gente popularmente chama de Pirkei Avot, os capítulos dos pais, porque Avot quer dizer pais, ancestrais. Então você pode traduzir como capítulo dos pais, capítulo dos ancestrais, que é o quê? É uma Mishnah só sobre ética. As opiniões dos rabinos sobre o comportamento ético, sobre quase todos os assuntos. Aí o Rambam faz um comentário dessa Mishnah. Esse comentário chama Shmona Perakim, né? 8 capítulos. Ele não pôs um título, enfim. E aí, lá, ele usa o termo Nefesh nas elaborações éticas. Por isso, o que ele falou lá nos interessa aqui. Porque nós estamos estudando o léxico Nefesh. E lá, quando ele elabora toda a ética, ele só usa essa palavra. Então, é ali que a gente aprende como ele pensava a coisa. Muito bom. O material deve chamar nossa atenção porque ele usa alguns textos comprobatórios também, que ele usa aqui nesse capítulo, portanto isso nos dá a entender, nós que estudamos as obras dele, que quando ele estava escrevendo esse capítulo aqui, o 41, ele estava pensando no Shmona Perakim, entendeu? Porque ele usou o mesmo léxico, isso é muito legal de perceber, né? Portanto, ele espera que o leitor chegou a esse capítulo e esteja familiarizado com a obra. O Shmona Perakim implica a metodologia da concepção médica popular no século XII para avaliação ética e do comportamento. Vale lembrar que quando uma pessoa era médico no século XII, não é a mesma coisa que ser médico hoje. Certo? Não é só por uma questão de ciência, metodologia, mas a própria concepção do que um médico significa, no século XII era algo completamente diferente do que é hoje. Não era quase que isso não era uma profissão naquela época. Naquela época era uma vocação, como se fosse. E o médico era mais um xamã do que qualquer outra coisa. Né? Era uma mistura de xamã com nutricionista, com um cara que fazia terapias alternativas, entendeu? Era uma coisa muito diferente. Porque as pessoas gostam de citar o Rambam como médico usando um tipo de argumento aristocrata. Né? Você percebe isso quando você vai beber em fontes judaicas da elite paulistana, né? E essa gente que já se acha melhor que todo mundo adora citar que o Rambam é médico. Não, ele é médico, né? Eu também sou médico, não sei do que. Aí o cara faz os falsos paralelos, entendeu? Como se o Rambam ser médico fosse a mesma coisa que um médico atual. Não tem nada que ver com isso, né? O Rambam era um médico do estilo do Galeno, né? Então assim, médico que fazia sangria, médico que não sabia tratar infecção, porque não tinha a menor ideia do que causava infecção. Esse tipo de médico que o Rambam era. Né? Ou seja, exatamente, ele era pobre. Né? O Rambam, ele foi médico do Saladino. Né? As pessoas gostam de lembrar. É verdade, mas isso não quer dizer que o Saladino enriquecia os seus servos. Né? O Saladino tratava todo mundo como subalterno, como sempre fez. Né? Então o Rambam ficou rico, não era da elite, não morava em Alphaville e não andava de limusine. O Rambam era gente do povo. Né? Tanto que o Rambam não tinha coragem de cobrar de uma pessoa pobre que viesse procurá-lo para tratamento. Então, além de ele ser médico do Saladino e cuidar do pessoal lá da realeza, ele também abria a casa dele para cuidar de gente pobre sem cobrar nada. Né? Por quê? Porque médico para ele era uma vocação da vida dele e não uma profissão. Né? Ele não chegava para uma pessoa pobre e dizia: o seu plano de saúde não cobre o tratamento. Né? O Rambam não era esse tipo de médico. Então não se faça uma má associação. Por isso que eu gosto de lembrar que ele era médico do século XII. Outro tipo de ideia. Tá bom? E portanto ele não se achava melhor que ninguém por ser médico. Não era uma coisa que ele citava: olha, eu sou o Rambam, eu sou médico, né? Tipo, eu sou muito superior a você. O que você é? Só lavador de prato? Eu não, eu sou médico, eu sou melhor que você. O Rambam não tinha esse tipo de delírio. Né? Ser médico na época dele não era nada glamuroso. Era mexer com coisa podre, mexer com sangue, mexer com coisa nojenta. Não é? Muitas vezes de uma maneira nada higiênica. Veja, né? Ele fazia o melhor que ele podia com os conhecimentos da tradição judaica clássica. Se diz que ele foi um profissional muito bom, mas é porque ele trabalhava na ideia da prevenção. Porque ele sabia que se uma pessoa pegasse uma infecção, ele não ia saber resolver. Então ele tentava prevenir ao máximo o que ele imaginava que podia causar doença. E assim ele ajudou muita gente. Né? Uma coisa bacana de se fazer.
mas não tem nada que ver com o médico hoje, que fique claro. Então o conceito era o de que o médico naquela época deveria ser capaz de lidar tanto com os problemas observáveis no corpo da pessoa, como as questões da mente da pessoa. Assim, o vício de comportamento, comportamento prejudicial, era considerado doença da mente naquela época. Olha um equívoco do século XII. Né? Então eles achavam que se uma pessoa se comportasse mal, ele era um doente. E isso, essa ideia do Galeno, do pensamento aristotélico, ela viajou o tempo. Ela continuou no século XV, XVI, XVII, XVIII. Não foi à toa que várias pessoas com problemas psiquiátricos ou meros problemas hormonais, como muitas mulheres, foram tratados como pessoas doentes da mente. Né? E foram torturadas, alguns mortos, em tentativas frustradas de resolver problemas a partir da ignorância, né, daquela época. Então, perceba, né? É nessa fonte que o Rambam bebeu. Então, os erros são quase que inevitáveis nesse caso. Né? Então, ele achava que o vício de comportamento era uma doença da mente, entendeu? E aí, uma doença moral nessa ótica de mundo. E essa ideia equivocada perpetuou-se, mas foi a base dos seus argumentos. Então, você tem que entender isso antes de ler os argumentos dele. E é isso que a maioria não faz. E aí lê as palavras do Rambam como se elas estivessem falando de concepções atuais. E não estão. Assim como o médico deveria conhecer o corpo humano, também deveria ser alguém que conhecia a nefesh, ou seja, a mente da pessoa. Então perceba, né? Uma colega comentou ali, era como um curandeiro. Exatamente isso. Médico era como um curandeiro. Né? Se muito médico hoje é como um curandeiro, você imagina então no século XII. Porque um médico hoje ser como um curandeiro, falar assim, não, eu trato a alma das pessoas. Corre desse médico. Ele não segue o método científico. Se ele acha que você tem um fantasma que tem que ser tratado, ele não está seguindo a ciência. Né? Esse cara aí não é um bom profissional, né? Tome cuidado, porque naquela época era normal a pessoa achar que uma pessoa tinha um fantasma e quem sabe validar o fantasma, mas veja, não era o caso do Rambam. O Rambam achava que tinha que cuidar do corpo e cuidar da nefesh. O que ele queria dizer com nefesh era a mente, o comportamento da pessoa. Ele não queria dizer que estava tratando a alma de ninguém, ele queria dizer que estava tratando o comportamento daquela pessoa. Né? Ele achava, como aristotélico que era, de que os vícios de comportamento são hábitos, maus hábitos. Então você tem que criar novos hábitos e, se a gente pegar um espectro de possibilidades e influências comportamentais, tem uma porção de coisa que cabe aí mesmo. Né? Tem muita coisa que é mal, é vício de comportamento mesmo. Mas é claro que nós sabemos que nem tudo é vício de comportamento, né? Tem coisas que são problemas psiquiátricos, tem coisas que são problemas emocionais, tem coisas que são problemas hormonais, tem coisas que são, assim, complexas demais para você resolver nesse tipo de paradigma. Mas nós temos que lembrar que o Rambam é do século XII. Então ele fala nesse sentido. O que eu quero, porém, enfatizar é que ele não está falando de fantasma nenhum. Ele está falando da mente, quando ele fala da nefesh, no Shmuná Perakim. Ok? Então isso é muito importante, porque quando a teologia inventada depois vai lidar com esses mesmos assuntos, aí eles colocam alma na boca do Rambam, dizendo, ele falou que nós temos que cuidar da alma, e aí a pessoa que lê já pensa que ele está falando do fantasma, sim, porque o nosso fantasma fica doente, aí começa uma porção de parafernália, o medo do olho gordo, o medo das energias e não sei do que. Não é nada disso que o Rambam está falando. Nós temos que enfatizar isso, né? Então vamos lá. O Rambam, portanto, constrói o seu argumento baseado no que aprendeu do Galeno, né, aquele médico do século II, o pai da medicina, por assim dizer. E Galeno, ele criou as 3 divisões da essência, né? Quando Galeno falava de alma, ele também não estava falando de fantasma. As 3 divisões da alma e as 3 divisões da essência da pessoa, que era a natural, a vital e a psíquica. E isso você tem livros para pesquisar, se você preferir. Ethical Writings of Maimonides é um deles. Então eles explicaram o sistema do Galeno do seguinte modo: poder natural do fortalecimento por meio da nutrição, o poder vital pela música e boas notícias, e o poder psíquico por aromas agradáveis. Estes eram os poderes que tinham base corporal nos ares de vapores refinados,
os ares de vapores refinados no sangue do fígado, os ares de vapores vitais no sangue do coração, os ares psíquicos encontrados nos vapores do cérebro. Então veja, a visão de mundo galeno era que aquilo que você come, o que você escuta e o que você experimenta pelos sentidos, isso daí é que afeta o bem-estar do corpo. Então, para o galeno, sentir cheiro ruim pode te deixar doente, né? Escutar música ruim também, né? E receber notícia ruim também. Veja, ele não tinha nenhum conhecimento do sistema nervoso, a questão emocional, nada disso. Mas é bem interessante a visão, né? Você tem que ter uma boa nutrição, você tem que ouvir música agradável, e aí você cria um elitismo, né? Porque percebeu? Quando ele fala assim, o poder vital da música, o Galeno está falando da alta cultura que ele vivia. Então ele achava que aqueles músicos lá, que os imperadores, que os caras gostavam, esses eram os melhores, né? O colega está comentando que ele ficaria rico como coach hoje, é verdade. E muita gente seguindo o método Galeno, né? Então note aí de onde que vem, nada novo debaixo do sol, não é verdade? Então, receber boas notícias, né? Então, ou seja, enfiar a cabeça na terra, só ouvir falar de coisa boa. Já viu esse pessoal que você fala dos problemas sociais que a cidade tem? Não, gente, vamos falar de coisa boa, energias positivas. Então, o Galeno era dessa galera aí, né? Ele achava que só tem que falar de coisa boa, né? Vamos ignorar as notícias ruins, porque elas deixam doente e tal. E os aromas agradáveis, né? Então, quer dizer, quem era pobre estava fadado à morte, né? Porque pobre não tinha acesso à música, pobre não se nutria corretamente, pobre não escutava notícia boa e pobre não estava exposto a aromas agradáveis, né? Então, quer dizer, quem é pobre tem mais que morrer mesmo, porque não tem solução para essa gente. Então, perceba, né? Uma visão bastante elitista, mas que caminhou por toda a transmissão do que medicina significa, não obstante, né, a todo o avanço científico que nós temos, esse elitismo ainda existe, né, e aí você percebe de onde ele veio. Ele veio lá da fonte, né, então é muito interessante isso daí, e é a base para que nós entendamos. O que nós queremos do Galeno? Que você entenda como ele dividia, né, a alma natural, vital e psíquica. O Aristóteles fez a versão dele disso, né? Então, é uma espécie, né, de psicologia, e nós podemos então falar de uma espécie de psicologia muçulmana que tinha naquele período, porque os muçulmanos é que estavam traduzindo as obras gregas para o árabe, né? Os cristãos estavam destruindo obras gregas e os muçulmanos salvando ela, porque naquela época o islamismo era mais um movimento intelectual do que um movimento de fanatismo religioso, como o Talibã e essas coisas. Naquela época era um pouco menos essa parada de querer matar os outros por causa de religião, era mais uma coisa de querer preservar a cultura humana. Então muita gente via os pensadores islâmicos como assim o pico da excelência intelectual, e muitos de fato foram grandes matemáticos, astrônomos, não é? Grandes contribuições para a humanidade da cultura muçulmana daquele período, que é uma era de ouro, né? Depois aí afundou na loucura e na insanidade que a gente vê hoje, como a nossa própria religião também afundou no século XIII, né? Com essa loucura toda, como o cristianismo já estava afundado desde o século V. Não é? Então, assim, houve um tempo também que o islamismo era um movimento intelectual muito admirável, não é? E por isso que nós temos muitas obras que foram traduzidas. Então, o Ramban não podia ter tido mais sorte nesse sentido, né? Embora ele tenha saído da Espanha porque uma seita muçulmana fanática tomou a cidade e estava matando todo mundo lá, né? Então, quer dizer, tem esse lado também lá, né? Mas, digamos assim, era menos naquela época. Hoje é muito mais evidente, né? Então, essa psicologia muçulmana medieval, entre aspas, ela estendeu essas ideias, né? Como se pode constatar nessas coisas naturais e mecânicas. Os conceitos fundamentais desenvolvidos nas escolas aristotélicas beberam daquelas fontes ali. E conforme isso foi recebido pelo Ramban, é que ele passa a lidar com essa linguagem, as 5 divisões da essência da pessoa. Porque o Ramban, ele cria essa narrativa e nós precisamos saber de onde ele tirou. Então, nós temos que saber que ele tirou de Galeno, de acordo com Aristóteles, segundo era popularizado pelos tradutores muçulmanos. E aí ele divide a essência em nutritiva, senciente, imaginativa, apetitiva e racional.
Então, como é que funciona esse negócio? A essência nutritiva, né? Então era alma, né? Não é fantasma, é essência nutritiva e senciente. É o conceito onde o Rambam faz uma distinção do ensino dele, né? Do Aristóteles, por exemplo. Porque se poderia pensar, de acordo com o que ele fala, né? Que nós compartilhamos essa essência nutritiva com os demais animais. Por quê? Porque, de acordo com a Bíblia hebraica, nós compartilhamos a nefesh com os animais. Né? Na narrativa do Bereshit, o animal e o ser humano é dotado de nefesh. Né? A única coisa que o ser humano teria, que o animal não tem, é a neshama. Né? Ou seja, que o ser humano seria a expressão da consciência. E o animal ainda não seria. Mas veja, não tem nada que ver, porque a inteligência está na nefesh. A inteligência da natureza. Então, todo animal é inteligente, né? Altamente inteligente, muitos deles. Mas a consciência é um fenômeno único no humano, com o olhar da nossa tradição, por isso Neshama só o humano. Mas não aqui. Aqui a essência nutritiva, então, não é um exato correspondente da Nefesh. Porque o Rambam diz que nós não compartilhamos essa essência nutritiva com os animais. Né? O conceito da essência nutritiva em Maimônides é uma concepção, portanto, polissêmica, porque em Aristóteles quer dizer uma coisa, mas em Maimônides quer dizer outra, e ela muda o sentido quando se aplica a pessoas e animais. E o mesmo é verdade para a essência senciente, ou seja, que o Rambam entendia que a experiência nutritiva dos animais não é exatamente a mesma que a nossa, devido à questão do paladar, né? E também a questão que parece ausente nos animais, né? Quer dizer, eles comem carne podre ou bichos que acabou de ser matado, eles não têm nenhuma questão em relação a isso, né? E nós há muito tempo não temos mais essas características, o que passou para o Maimônides a impressão de que nós então nos separamos deles, e a questão do ser senciente, né? Você ter uma percepção da realidade à sua volta, se percebe que os animais não percebem o mundo da exata mesma maneira que o ser humano percebe. Eles desconfiavam disso naquela época e eles não sabiam por quê. Né? Porque o animal tem tudo que a gente tem. Ele tem ouvido, ele tem olho, né? Ele parece às vezes ver coisa que nós não vemos, né? E ele parece às vezes escutar o que nós não escutamos, mas ao mesmo tempo ele parece não enxergar uma coisa que está bem na frente dele. Para nós está muito claro, mas para ele não vê. E aí o Rambam levou, né? Se permitiu concluir que a experiência senciente dos animais não é a mesma que a nossa. Então ele separou na sua linguagem, entende? Coisa que Aristóteles não faz necessariamente. Aristóteles nos coloca no mesmo nível dos animais. Ele só vai fazer a distinção na questão do intelecto, né? Ele não vai lidar assim essencialmente. O ser humano não é essencialmente diferente, né? Para o Rambam ele quer manter isso, mas por uma questão de preservar a narrativa que ele tem do Adam como aquele que tem contato com o divino, né? E a essência nutritiva de um animal, né, de um quadrúpede, por exemplo, não tem nada em comum com a essência nutritiva no ser humano, né? Em vez disso, o Rambam ensina que todas as espécies possuem uma essência única, diferente de espécie para espécie, que era o jeito arcaico de dizer que é por isso que um animal pode comer uma coisa, tipo grama, que para ele é nutritivo, gera músculo, ele fica forte, e para nós nos mataria. Então eles não sabiam no mundo antigo, no século II, por que isso acontecia, que ele tinha um sistema digestivo diferente do nosso, porque mesmo que eles abrissem o animal e olhassem, a tripa do animal parece uma tripa de uma pessoa mesmo, tipo assim, pode ter um tamanho diferente, uma cor ali, mas eles não tinham noção do que estava ocorrendo quimicamente, né? De que aquele animal, por exemplo, é capaz de processar substâncias químicas que nós não somos, ou que o ácido estomacal daquele animal consegue dissolver coisas que o nosso não consegue, esse tipo de informação que ele não tinha. Então era o jeito dele de lidar com isso. Ele falava que eles têm que ter uma essência nutritiva diferente, entende? Porque eles conseguem consumir coisas que para nós nos mataria, né? Se a gente abrir uma carcaça e comer a carne podre, a gente morre na semana seguinte. Mas aquele bicho lá come a carne podre e não acontece nada. Eu não entendo isso, como funciona, né? Então eles achavam que tinha uma essência diferente. E cada espécie tinha uma. Né? Ou seja, não dá nem para igualar todos os animais, mas as aves têm umas espécies diferentes de aves, têm diferentes formas, né? Parece que aquela ave ali pode comer qualquer coisa que ela não morre, parece que essa aqui se comer uma coisa errada já morre, e eles não sabiam como isso acontecia, né? Então eles usavam essa linguagem da essência nutritiva. E ele ensina então que somos diferentes. Ao elucidar isso, ele faz uma alegoria importante para nós. A luz do sol, né, o seu reflexo na lua, a iluminação proporcionada por uma vela. Ele faz isso como uma parábola. Quem leu a introdução do Guia dos Perplexos
vai lembrar, né? Poderíamos pensar que as iluminações seriam idênticas, né? A luz do sol seria em tese a mesma coisa da lua, que seria em tese a mesma coisa da vela. Mas é diferente em cada caso, como nós bem sabemos, né? A causa da iluminação, o Urambano usa na sua linguagem. Qual que é a diferença essencial do sol, da lua e de uma vela? É que a fonte da luz é diferente. Entende? É isso que ele quer dizer. Então, a causa da iluminação sendo diferente, ele evoca aquela concepção de Aristóteles da causalidade, não é? Ser o mesmo que a definição da coisa. Ou seja, a causalidade que você concluir em relação ao que você está analisando será a definição daquilo que você está analisando. Em Aristóteles, Urambano está tentando fazer a mesma coisa. Então, não haveria correlação entre as diferentes formas de iluminação. Certo? Por que ele quer insistir nisso? Para que ele distingua a iluminação quando usada como referência da consciência, né? Ou seja, que a consciência ela não tem que ver com os processos mentais, com o corpo, com o social, com nada disso. É uma coisa separada. Por isso é kadosh, distinto, separados, né? Então, palavras dele. A causa da sensação na essência do ser humano, a causa da sensação na essência do asno e a causa da sensação na essência de uma águia, não há noção de correlação entre todos estes, né, as sensações, senão que apenas por meio da ambiguidade disso, ou seja, do termo, da terminologia ser parecida. Compreenda essa concepção, pois é extraordinária e maravilhosa. Muitos pseudo-filósofos tropeçam nisso e, portanto, apegam-se a visões objetas e opiniões absurdas. Né? Então, é claro que ele está alfinetando os filósofos muçulmanos, sempre que ele pode, ele faz isso, porque a briga dele com esse pessoal era intensa. Mas, então, ele quer nos dizer que o que se deve considerar é que esse mesmo termo é aplicado à concepção polissêmica do termo lexical que nós estamos lidando, usada entre o divino e o humano. Quando nós usamos o termo entre o divino e o humano, como o colega estava mencionando há pouco, né, sobre se tal conceito em relação ao divino quer dizer isso ou aquilo, pois é. Então, esse é o ponto. Nada aplicado ao divino tem nada que ver com nada. Entende? Você aplica um termo ao divino, aquele termo se evapora na semântica que significava antes para você. A fala é a fala, todo mundo entende o que é fala. Mas quando eu aplico a fala ao Elohim, eu já não estou falando de nada disso. Eu estou falando de uma outra coisa, eu estou apontando para um outro conceito que só aquilo que você é tem acesso. Só a Neshama que você é, só a consciência que você é tem acesso a isso daí. Por quê? Porque é um conceito que ele se perde tanto da sua fonte de luz que ele não tem mais nada que ver com aquilo. É uma outra fonte de luz, como se fosse. Né? É a diferença entre a luz do sol e a luz de uma vela. Não tem nada que ver. Né? Então, é mais ou menos isso que ele quer apontar. Então, pronunciar os termos razão, vida, tem o mesmo efeito da luz da lua, sol ou vela, entendeu? Quando eu digo que o divino, um terrilinho, uma canção, uma música nossa aí, diz, o divino é sábio, entendeu? Essa palavra, quando aplicada ao divino, não quer dizer nada do que você conhece. Ela não quer dizer sábio no sentido infantil, pobre, intelectualmente preguiçoso, por exemplo, dessa teoria abjeta, que é a teoria do criacionismo. Né? Olha como Deus é sábio. Ele fez o ser humano com 2 bracinhos, 2 perninhas, e ele fez a girafa com pescoção, e ele fez o elefante não sei do que. Essa ideia pobre, infantil, retrógrada, e absolutamente contradita pela biologia. Né? De que a sabedoria do divino seria derivada de observações estúpidas que as pessoas fazem sobre a natureza. É claro que não tem nada que ver com isso, porque nós estaríamos falando da sabedoria do divino. A sabedoria do divino não pode ser resumida a comentários de gente ignorante em biologia. Claro que não é nada disso. Quando nós falamos de algo e atribuímos isso ao divino, nós estamos transcendendo os conceitos do humano. Então, por exemplo, o que se percebe de sabedoria do divino na realidade? A simultaneidade, por exemplo. O fato de que tudo na realidade ocorre de maneira simultânea. Isso é
Isso é indescritível. Você tem noção do que é isso que eu estou falando? Entende? Porque você só consegue olhar para isso a partir da sua consciência, né? Desse fato. Tudo no universo está ocorrendo nesse exato instante. Você tem noção do que é isso? Você não é uma coisa que está acontecendo dentro do universo. Você e eu e tudo que está aqui é o universo acontecendo. Instantaneamente, simultaneamente, em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível querer linearizar isso e colocar numa folhinha na linha 1 e na linha 2 e na linha 3. Porque essa é a sabedoria do divino. A constatação do fato de que a realidade ocorre no instante, simultaneamente, em todos os lugares ao mesmo tempo. Que você tem no seu corpo agora mesmo milhões e bilhões de células e bactérias e seres vivos que estão realizando bilhões e bilhares de processos químicos instantaneamente ao mesmo tempo e você não tem a menor noção disso. E tudo instantaneamente. E acontecendo a despeito de você reconhecer ou não reconhecer. Então essa consciência de que você está dentro desse borbulhar de movimento, isso é o reconhecimento da sabedoria do divino. E não ficar apontando para comprimento de pescoço de girafa. Entende? Essas ideias estúpidas. Não há nenhum tipo de design inteligente, como a pessoa está pensando, né? Num ser humano que fez um design. Imagina, gente, que design? A natureza é espontânea, aleatória, absolutamente imprevisível. Essa é a sua beleza. A beleza da natureza é a sua imprevisibilidade, é o fato de que ela é caótica e ela acontece e ela resultou nessa realidade que nós estamos experimentando agora, não obstante a tudo isso. Não obstante a tudo isso. É isso que é maravilhoso. A raridade disso. Tem noção de quanto a vida é rara no universo? É preciso ter essa noção. Nós somos raros. Raríssimo. E o universo é imenso. E nós somos insignificantes. E mesmo sendo insignificantes, estamos aqui. Então, você conseguir constatar isso só através da consciência que você é. Você não consegue fazer isso mentalmente. Percebeu? Então, quando você aplica um termo ao divino, ele evapora. E ele precisa evaporar, porque se ele não evaporar, então você inventou uma divindade na sua imaginação. E aí você já está prestando culto para a própria imaginação. Então é muito, muito importante perceber isso. Percebeu? Quando a gente fala de sabedoria do divino, é disso que a gente está falando. Não é dessas ideias pobres. É de uma coisa que você mal consegue falar a respeito. Mas você constata, porque é uma realidade. Entende? O conhecimento que a humanidade acumulou permite constatar isso. E aí isso te deixa atônito, isso te deixa sem palavras. E é exatamente esse o sinal de que você entendeu alguma coisa. Se você ficar estupefato, você entendeu. Percebeu? Mas se isso não te move por dentro, então você não entendeu. Então você está atrás de ideias, crenças e opiniões. Não é nada disso. Então, é isso que o Urambá quer nos trazer, eu espero que você perceba. É isso que ele quer dizer, que a fonte, a origem dessa fonte, dessa luz, é outra. É outra. Quando a gente fala do divino, a gente está falando de outra coisa, que não tem nada que ver com nada que você pensa, nem com nada que ninguém pensa. E aí ele fala da essência imaginativa. A ação específica da imaginação, em Maimônides, é a combinação, ou nós chamaríamos hoje associação, né? Ou a identificação. A imaginação combina noções, mesmo quando tais noções não poderiam ser combinadas racionalmente. E aí é nisso que está o perigo da imaginação. A imaginação é uma ferramenta, é a capacidade do cérebro de alucinar e criar modelos de como as coisas talvez seriam, certo? Ou como as coisas foram. E isso é uma ferramenta, não é nada bom nem ruim. É uma ferramenta que, se bem utilizada, serve para muita coisa. Só que essa ferramenta tem um probleminha. Ela pode gerar identificação. E a identificação, o que seria? É o fenômeno segundo o qual você extrai ou passa a extrair o seu senso de identidade, a sua ideia de pessoa, a sua noção de quem é. Você passa a extrair isso
de uma determinada ideia, ou de um conglomerado de ideias, ou de uma crença, ou de uma opinião que você tem. Isto é, você coloca o seu ponto de referência sobre ser quem você é no seu pensamento. E isso é um erro grave, porque isso leva à enorme dissonância cognitiva que a sociedade sofre. Isso leva à loucura. Porque o pensamento é um produto fictício do cérebro. É o resultado das suas combinações com as impressões. É quando o cérebro alucina a realidade, ele faz espontaneamente isso e gera milhões e milhares de pensamentos e vai criando associações espontaneamente. Nada disso é a verdade. A verdade não é acessada pelo cérebro. A verdade é aquilo que a ciência nos mostra através dos seus instrumentos e métodos de pesquisa. Então, o que o cérebro faz? Ele tira impressões equivocadas, parciais, sobre a coisa. Quando você é bem educado, isto é, quando você se informa sobre como a realidade funciona mesmo, para além dos seus sentidos, você ajuda o seu cérebro a criar modelos melhores. Isso é muito bom. Mas não se deve considerar os modelos, as alucinações, como verdade. E, portanto, não se pode extrair dos modelos, das ideias, das crenças, das opiniões, o seu senso de identidade, de saber quem você é. Aquilo, portanto, que você é, não pode ser derivado de nenhum tipo de pensamento. Aquilo que você é derivado de você mesmo, isto é, da consciência que observa esse pensamento, que nota que esse fenômeno acontece. Isso que nota que o fenômeno acontece, isso é você, não o fenômeno que aconteceu. O fenômeno que aconteceu é como se você perceber o seu coração batendo. Seu coração batendo não é você, é o seu coração, é um órgão que está dentro de você, não é você. Da mesma forma, o pensamento lhe ocorrendo não é você, é o órgão funcionando, mas não é você. Você é quem está percebendo isso. Então, a essência imaginativa precisa ser compreendida para que você consiga se dissociar dela e parar de achar que aquilo é você. Aquilo acontece a você, mas não é você. Você é quem percebe isso. Então, é parte da imaginação produzir, por exemplo, barcos voadores, ou animais com 1000 olhos, um ser fantástico, Avatar, certo? A imaginação faz isso. E os adversários ideológicos do Urambano, os teólogos Mutakallimon, naquela época, no século XII, erravam por defender a concepção de que tudo que poderia ser imaginado por alguém seria possível. Percebeu a loucura? É daí que nasce esse tipo de teologia de imaginar que existe uma entidade mágica. Porque uma entidade mágica pode ser imaginada. Então eles imaginavam, os Mutakallimon, que se eu posso imaginar isso e acreditar na ideia que eu mesmo inventei, então isso é verdade para mim. Urambano discordava absolutamente disso. Ele não tinha palavra, né? Mas ele chamaria esse pessoal de esquizofrênico. Né? Você está inventando um delírio e se convencendo do próprio delírio que você mesmo que inventou. Então Urambano dizia, não, o divino não pode ser uma coisa que você imagina. O divino tem que ser algo que não depende da imaginação de ninguém, da crença de ninguém, da ideologia de ninguém, daquilo que é constatado na realidade, compartilhável a todos. Mas os Mutakallimon diziam que não, se você pode imaginar algo, então aquilo deve existir ou poderia existir. Né? Por isso que eles acreditam no profeta que saiu voando num Pégaso. Porque o Pégaso, né, aquele animal da mitologia grega, ele é um animal anatomicamente incorreto ainda por cima. Porque se você pegar um dragão, como na série Game of Thrones, pelo menos aquele dragão, embora um animal fictício, ele é anatomicamente correto. Porque nós sabemos que na natureza, quando um animal desenvolve a capacidade de voar, ele precisa sacrificar alguns dos membros. Né? Como o morcego. O que ele fez para poder ter a capacidade de voar? Ele sacrificou as patas dianteiras. As patas dianteiras viraram asas. Então ele ficou só com as patas traseiras. Da mesma forma, o dragão do Game of Thrones, ele não tem as patas dianteiras. As patas dianteiras são as asas dele. Fantástico.
né? Bem bolado, anatomicamente correto, embora fictício. Mas o Pégaso, não. O Pégaso é absolutamente fictício e totalmente incorreto. Porque o Pégaso tem 4 patas e tem a asa ainda por cima. Não pode. Ele tinha que ter sacrificado as patas dianteiras e trocado aquilo por asa. Mas aí ficaria um animal horroroso. Né? Porque o Pégaso é um animal lindo, porque cavalo é um bicho lindo, né? Mas aí, imagina se você tira as patas dianteiras de um cavalo e coloca 2 asas no lugar como se fosse de morcego. Fica uma coisa detestável. Mas é totalmente equivocado o bicho. Né? Então, é muito interessante pensarmos sobre isso. Por que eles fantasiavam uma coisa absurda desse jeito? Porque para eles, a ótica era assim, a crença dita a realidade para os Mutakalimon. Mesma coisa para muitos cristãos, né? Eu acredito que teve um zumbi que tinha poderes mágicos. Então teve um zumbi que tinha poderes mágicos. Veja, o delírio. Mas só porque você acredita? Mas isso não quer dizer nada. Não, mas veja bem, eu acredito. Mas isso não é realidade para mim, nem para mais ninguém no planeta. Né? Se uma pessoa passa a acreditar em fadas, fadas continuam sendo inexistentes. Se uma pessoa acredita em espírito, se tem uma legião de gente, né, que acredita que é espírito de luz. Então, mas toda essa gente está equivocada. Porque não é o número de pessoas que faz o delírio ser verdade. Né? Houve um tempo na Idade Média que quase toda a Europa acreditava em vampiro. E nunca existiu vampiro nenhum. Mesmo que as pessoas acreditassem nisso mesmo. Né? Mesma coisa hoje, as pessoas... Né? Toda essa bobagem de fazer a crença... substituir a constatação da realidade, percebeu? Então o Ramban não era... Por isso que os Mutakalimon eram adversários dele, né? Porque ele não era dessa vertente. Não, nós não substituímos o pensamento pela realidade. Né? Então é muito, muito importante entendermos essa rivalidade que o Ramban tinha com os Mutakalimon, né? Era por causa dessa visão de mundo que para o Ramban é uma visão pérfida, uma visão que desvia você do divino. Porque se o divino tem por manifesto a realidade, esse tipo de crença afasta você da realidade, deixa você meio que deslocado do mundo, né? E aí você não tem mais o acesso. E para o Ramban isso era muito importante. Então, para atender às suas crenças, eles desprezavam a realidade conhecida. Entende? É o cara que suspende o seu senso crítico quando lida com a teologia da religião dele lá. Entendeu? Então a religião dele fala uma coisa absurda, mas aí ele suspende o senso crítico, fazendo uma espécie de coleguismo com aquela religião dele lá. Entendeu? Em vez de admitir os fatos. Ou pelo menos alegar ignorância, o que seria um sinal de honestidade. Nem uma coisa e nem outra. Preferem mentir mesmo. Então, eles também, os Mutakalimon, né, alegavam que tudo que poderia ser imaginado seria possível. Carregando então consigo a possibilidade do impossível e atribuindo o impossível ao divino. Percebeu? Então, por isso, crer no Deus mágico, que faz coisas mágicas, que tem poderes mágicos. Entende? Negar a realidade é o completo afastamento do divino na visão maimonidiana. Então, esse caminho dos Mutakalimon é o sentido contrário do caminho do Ramban. Então, pode-se dizer que o caminho do Mutakalimon e toda a gente que substitui realidade por ficção é o caminho místico. Né? O caminho onde você suspende o senso crítico e você começa a viajar no negócio da encarnação, dos espíritos, das forças negativas, positivas, todo esse papo, furar toda essa parafernália, essa verborragia de um montão de terminologias que você vai perder seu tempo aprendendo e que não significa nada. Tudo num saco é igual a zero. Que não é falso, é mentira, não existe nada disso daí. Você vive num mundo de verdade, compartilhado por todos nós. Então, se você tiver que desenvolver uma espiritualidade, ela tem que ser desenvolvida aqui, nesse mundo que todos nós compartilhamos, não dentro da sua cabeça. Porque senão você entra na idolatria, que é prestar culto ao fruto da própria imaginação. A essência da idolatria é essa, prestar culto ao fruto da própria imaginação. Então o cara acredita no Deus que ele imagina. Então não tem nada que ver com esse caminho do Ramban. Que aqui não é o caminho de você prestar culto para a imaginação. Pelo contrário, é você se tornar capaz de percebê-la, observá-la, se distinguir dela, utilizá-la quando for necessário, mas nunca confundi-la com a realidade. Então, veja, é um caminho bem distinto, bem diferente. Muito bem. E aí, nós temos a essência apetitiva, né, dentro da linguagem maimonidiana,
que é a sede do desejo para o Uramban, da repulsa também, e das emoções, ações corporais, né, que fluem desse desejo ou dessa repulsa. Não há conduta moral na essência apetitiva, ou seja, ela não é moral, ela é cega, né? O Uramban nos esclarece que quando os rabinos usavam a expressão do Yetzer, o instinto, eles estavam falando de uma força motriz cega, né? Não tem instinto disso ou daquilo, o instinto é cego, absolutamente cego. Então, por isso, né, não há conduta moral nisso, senão quando é parte ou quando é direcionada pela essência racional. Então daí a alahá. A alahá é como se fosse domar um instinto para ele se comportar de uma maneira que naturalmente ele não faria. É mais uma coisa de você adestrar um cachorro para ele escrever uma coisa, né? Então ele aprende, né, você dá um presentinho para ele, ele aprende a apertar tal botão ou tocar uma musiquinha, ou escrever um negócio, ou pintar um negócio. Você adestra o cachorro para fazer isso. Mas dentro daquilo que ele é, ele não está fazendo o que você acha que ele está fazendo, certo? Ele está fazendo um gesto que gera tal consequência. Mas ele não está escrevendo, nem pintando, nem cantando, nem falando nada disso, como um papagaio, né? Ele não está falando. Ele está emitindo aqueles sons em troca daquele benefício que você provê por emitir aquele som. Entende? Ele não está falando, ele está provocando o benefício. Olha, eu sei que quando eu faço esse som, o humano me dá isso, me dá aquilo. Então, não há nele a racionalidade. Mesma coisa o nosso instinto. Nosso instinto não é racional, né? Ele é instinto, ele é o nosso lado animal. Então, por isso, haver uma alahá. Entende? Uma alahá, ou seja, uma regra para si, não para o outro, para si, essa era a ideia original, né? Cada um tivesse a regra para si, e essa regra para si é para você se regrar, para você controlar seu próprio instinto. Que esse é o objetivo, disciplinar-se. Não é para disciplinar o outro, para disciplinar si. E não porque esses termos são excludentes, né? Um colega perguntou ali se seria consciência animal. Não, consciência exclui animal, animal exclui consciência. Consciência não tem nada a ver com o animal. Consciência, ou aquilo que nós somos, tem que ver com essa percepção que temos da realidade. Já o animal tem que ver com o instinto e, portanto, com a essência apetitiva nessa linguagem maimonidiana ou Yetzer Hará na linguagem rabínica. Ok? Então são diferentes fenômenos. Agora sim, a essência racional. Percebemos então os conceitos, ideias e opiniões por meio dessa essência. E a essência é vista então como dividida em prática e teórica, um estilo bem aristotélico de ficar fazendo divisão das coisas. As partes práticas incluem a capacidade de fazer planejamento, capacidade de executar o que foi planejado, processo de realizar o desejo da essência apetitiva, né? Porque você sente o impulso é irracional, mas quem vai realizar esse impulso? A essência racional, ela vai bolar um plano para eu conseguir atingir aquele objetivo lá. E se evitar também as repulsas, percebeu? A racionalização das opiniões também funciona aqui, e o uso do argumento e da elaboração. Então veja, racionalização da opinião não é racionalidade. Isso é importante diferenciar. Quando eu quero que uma coisa seja entendida racionalmente, eu trago esta coisa ao questionamento, ao escrutínio. Eu testo, na medida do possível, suas premissas, seus argumentos. Quando eu racionalizo uma opinião, eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo uma crítica. Eu estou inventando justificativas para validar a minha opinião, mesmo que não haja nenhuma base racional para ela. Então não se deve confundir essas duas coisas. Ser uma pessoa racional não quer dizer ser uma pessoa que racionaliza opiniões. Percebeu? Então, a parte que ele chama de racionalização da opinião, o uso do argumento é o uso da elaboração. Mas isso para qualquer finalidade, não necessariamente para uma finalidade racional. Né? Como nós falamos em outras oportunidades, é possível racionalizar a loucura. É só você ver o pessoal explicando como é que espírito funciona. Não, porque o ectoplasma, porque as energias, porque as forças, porque é igual a eletricidade. Agora meteram física quântica junto, né? É igual física quântica, não sei do que. E aí você vê que o cara tá, o que ele está fazendo? Ele está racionalizando a loucura de que ele está falando. Porque não há evidência para nada que ele está dizendo. Mas ele coloca um monte de termos técnicos para fingir que está falando alguma coisa inteligente, percebeu? Alguma coisa inteligível.
E não está, na verdade. Ele só está racionalizando a loucura que ele mesmo inventou com novas terminologias, né? No século XIX era o fluido elétrico, agora é física quântica, entende? E no futuro vai ser outra coisa, porque conforme a ciência descobre coisas novas, vem esses charlatães e roubam os termos técnicos dos cientistas para usar para finalidades não científicas. Porque assim eles parecem inteligentinhos para as amebas que seguem o que eles falam, né? Que geralmente é gente muito elitista, que se acha muito inteligente, mas acredita, né, nesse tipo de estupidez que a realidade certamente não corrobora, né? Nós não precisamos ter meias palavras para apontar o que é falso, né? Porque isso faz muito mal para a sociedade, né? Então não é uma coisa bonitinha, não. E a parte teórica, então, por ser amorfa, né? Que sentido? Ela é amorfa porque ela não tem uma definição clara, né? Porque a teoria pode partir de qualquer lugar, né? Então ela é amorfa, ela não tem forma nenhuma em tese, né? Ela ganha forma conforme você vai teorizando. Constata aquilo que não tem forma, percebeu? Aquilo que escapa aos sentidos e à racionalização. Essa última parte, para o Uramban, é a única que pode ser associada com aquilo que não tem forma. Percebam agora o ponto, né? Ao lado da essência racional ser a racionalizadora da loucura, que é a racionalização das opiniões, há também a parte teórica. Em que sentido ela é diferente? Ela é amorfa. Veja, amorfa quer dizer, ela não tem uma posição. Ela não tem uma forma definida. Entendeu? E essa parte de nós, essa essência racional de nós, que é amorfa, que não tem posição, que não tem nome, que não tem ideologia, que não tem título, essa aí é o que constata aquilo que não tem forma também. Ele quer dizer o divino, percebeu? Na realidade. Aquilo que escapa aos sentidos e à racionalização. Lembra que nós falamos da simultaneidade? A simultaneidade no universo, o instante, escapa aos sentidos e à racionalização. Porque não há nada para ser dito sobre isso. É um fenômeno que ocorre, é factível e não dá para falar sobre isso. Porque é uma coisa muito maior, muito absurda e muito numerosa e muitos dados, nós não conseguimos lidar com isso. Então, mas você constata isso. Mas você não consegue exprimir isso. Pois é isso aí. Esse é o outro lado da essência que ele chama de a teórica. Percebeu? E essa última parte é a única parte que pode ser associada com aquilo que não tem forma. Ou seja, com o divino. Então veja, quando o Uramban fala de essência racional que tem um contato com o divino, ele não está falando de espírito, nem de fantasma, nem de nenhuma força mágica, nem de nenhuma energia, de nenhum tipo, de nenhuma natureza. Ele está falando desta consciência que somos, não temos, somos, porque é isso que somos, né? Perceba. É a nossa constituição, é o que nos permite participar da existência. O fato de estarmos conscientes nela. Percebeu? Nós não temos isso. Nós somos isso, inteiramente. Então isso que nós somos constata isso que a tradição aponta. Isso aí, o Elohim. Essa simultaneidade. E isso se maravilha. Porque só isso constata. A mente não constata, não entende porcaria nenhuma. O corpo não sente nada, não dá para sentir isso, não dá para pegar nisso. Entende? Não tem acesso. Só isso que nós somos é que tem acesso. Essa é a única parte que reconhece aquilo sobre o que se fala no estudo da ciência divina. Então percebeu? A parte que entende a ciência divina não é a parte que racionaliza, argumenta, elabora. É a parte que constata. Então todos os apontamentos que nós fazemos, estudos, livros, textos, serve para quê? Isso é a mesma coisa de você distrair um cachorro com um brinquedo. Que cachorro, nesse caso? O nosso instinto, a nossa mente. Todos os textos e conceitos da filosofia aristotélica que o Uramban utilizou, muito bem utilizado, é para que a nossa mente foque nisso daí. Fica nisso daí, né? Fecha o conceito, entendeu? Né? Então, por quê? Porque o bichinho é burrinho. Né? A mente é burrinha, preguiçosa, devagar, não entende. Então você dá para ela algo para ela se ocupar, que são os conceitos, que são as terminologias, que é o idioma. Deixa ela se ocupar com isso daí. E a constatação, que é o apontamento da lição, isso é feito por aquilo que você é diretamente. Mas isso precisa da suspensão da mentalidade. E você suspende a mentalidade através do estudo.
Exatamente, o colega comentou ali a frase, a clássica frase eureka, né? O momento da descoberta. Exatamente isso. Entendeu? Você deixa a mente ocupada com as contas, entende? Com o problema para resolver, dá o problema para ela, deixa ela matutando naquilo ali. Mas aquilo que você é, constata para o que aquilo aponta. Então, a ciência divina aponta para algo da experiência do humano que o coloca em contato direto com isso que nós chamamos de Elohim. Não passa pela racionalização das opiniões, não passa pelo uso do argumento, não passa pela elaboração, não passa pela verborragia. Pula isso e constata diretamente. Então, a experiência do divino é uma experiência direta. Ela não é crida, é necessário abandonar as crenças. Ela não representa um conceito, é necessário suprimir os conceitos, ou superar, melhor dizendo, os conceitos. É necessário superá-los, é necessário transcendê-los, para que você consiga olhar além, como o conceito que nós brevemente falamos a respeito da presença do divino na realidade, na simultaneidade disso, nos fatos que isso representa. Na maneira como você experimenta a realidade. Existe algo em você, segundo essa tradição, que tem contato com isso direto, porque é a expressão disso. Veja, quando isso que nós somos reconhece o divino, não foi um eu que reconheceu, foi o divino que se reconheceu. Porque não existe um eu, existe o divino se manifestando nisso que eu sou e nisso que você é. Porque a consciência é a manifestação do divino. Não tem você na jogada. Por isso que não tem esse papo de que mas eu vou desaparecer quando eu morrer. Mas que eu você está falando? Não há nenhum eu. O seu nome, sua profissão, seu papel aqui no planeta, isso não quer dizer nada. Isso é só uma invenção social. Nós que inventamos isso daqui. Entende? Isso nunca fez parte da natureza. E tudo que é falso desaparece. Só permanece aquilo que é real. E é por isso que nós dizemos que o divino permanece. Entende? Então, toda essa fantasia de ir para algum lugar ou vir de algum lugar é um delírio completo. Porque desvia você da experiência direta com o divino. Que tem que ver só com o instante que você está. E esse instante é sempre assim. Quando a gente fala de eternidade, como nós falamos no conceito filosófico anterior, nós estamos falando disso. Eternidade não é um longo período de tempo. Eternidade é período de tempo nenhum. Ou seja, um instante. Eternidade é aquilo que não teve começo e por não ter tido começo não tem fim. É um instante que não tem começo e nem fim. Porque é um instante, ele nunca começa e nem nunca termina. Porque ele sempre é. Então, a conexão com o divino ocorre no instante. Mas a mentalidade vive no tempo. Vive no passado ou no futuro. Por isso não percebe o instante. Daí a necessidade de superar a mentalidade para poder constatar o instante. E, portanto, constatar o divino. Porque o divino é uma experiência que você tem, não uma ideia que você cultiva. E aí nós chegamos nesse novo conceito, que é o conceito do bem. Apesar das distinções na linguagem usada para se referir a Nefesh, todos os termos usados na realidade apontam para diferentes aspectos da mesma coisa. Percebeu? Por isso que eu falei que era um alimento para a mente ficar ali, mordendo a isca. Porque, na verdade, todos aqueles conceitos do Ramban apontam para a mesma coisa. Saiba, palavras do Ramban agora, né? Saiba que a Nefesh, que esta Nefesh única, cujos poderes ou partes foram descritas antes, é como matéria. Preste muita atenção a isso. Para quando você ouvir religiosos falando que a Nefesh é um espírito, não sei do que, veja o que o Ramban disse. Saiba, não acredite, saiba que a Nefesh única, cujos poderes ou partes foram descritas nessa descrição que ele fez, é como matéria. E o intelecto seria sua forma, ou seja, a consciência é sua forma. A Nefesh é a matéria, a mente, portanto. Se isso não assumir a sua forma, a existência de sua capacidade para receber tal forma não será aproveitada e será fútil.
Este é o sentido da declaração dele, falando de Shlomo. De fato, sem o conhecimento, a Nefesh não é boa. Ele pretendeu expressar a existência da Nefesh não alcança sua forma, mas que seja, em vez disso, uma Nefesh sem conhecimento, que não é boa. Eu espero que você perceba a sutileza da linguagem utilizada. É importante para que entendamos, né? Quando o Ramban, então, está falando de Nefesh, ele não está falando de nenhum tipo de fantasma, nem espírito de nenhum tipo. Ele está falando da mente que nós temos. Esse fenômeno que ocorre porque nós temos um cérebro. Esse fenômeno espontâneo, a mente. Ela é como matéria. Por quê? Porque ela é ligada diretamente ao corpo e ao sistema nervoso. Tudo que você sente é produto da sua mente. Isso é muito importante de saber. Porque nós atribuímos a sentimentos verdade ideológica. E isso é um equívoco. Sentimentos são resultados de substâncias químicas que o cérebro libera. E isso pode ocorrer por você tomar uma determinada substância. Em outras palavras, isso é algo artificial. Se você tiver uma alteração hormonal, se tiver uma veinha no cérebro que feriu e cortou e vazou, você vai ter uma alteração na sua percepção que não tem nada de verdade nela. Como uma pessoa que pode ter um problema psiquiátrico, mas não sabe que tem um problema psiquiátrico e atribui verdade àquilo que o cérebro alucina. Não se deve atribuir verdade à mente. A mente alucina a realidade, cria um modelo da realidade. Esse modelo não é a verdade. Esse modelo é apenas uma impressão parcial das coisas. Não deve receber a alcunha de verdade. E você não deve extrair dele o seu senso de pessoa e de verdade. Então ela é como matéria. E o intelecto, que é a consciência que nós somos, é a forma. Na linguagem aristotélica, isso quer dizer, é o objetivo daquilo. Então, se não assumir a forma, ou seja, se a mente não estiver sob a influência da consciência, mas for o contrário, como geralmente é o contrário, e isso se chama inconsciência, né? Quando a mente está à frente e a consciência que a pessoa não a observa. Então a mente age de maneira solta. E a pessoa, que é a consciência, se confunde com a mente, com os pensamentos. Então ela pensa que é aquela crença que ela tem, ela pensa que é aquela ideia que ela tem, ela pensa que é aquele papel social que ela tem, ela começa a se confundir com aqueles pensamentos. Entendeu? Se você se confundir com os pensamentos, com os papéis, você perde a noção da realidade. Então, a Nefesh não assume a sua forma, ou seja, não atinge o seu objetivo. A existência da capacidade de receber tal forma, ou seja, da consciência influenciar a mente e não o contrário, ela não é aproveitada. Então, na nossa linguagem tradicional, isso se chama futilidade. Aí você vai entender um pouquinho melhor o Sefer Kohelet. É isso que ele quer dizer quando ele chama uma coisa de fútil. Entende? Porque está dedicado ao delírio, está dedicado à ilusão. É por isso que é fútil. Este é o sentido da declaração do Shlomo. A Nefesh sem conhecimento não é boa. Ele está falando do bem, da boa, não moral. Não é o bem moral, é o bem do Bereshit. E o Hashem olhou para aquilo e eis que era bom. O bom do divino não é moral, porque o divino não é uma pessoa. O divino é a realidade. Então o bom quer dizer o que funciona. O que atinge o objetivo pretendido, o que funciona. O que funciona é o bom. Percebeu? Não importa se não faz o bem para você em particular. Isso para o divino é irrelevante. O que funciona é o bom. Percebe? Então, a Nefesh sem conhecimento não é boa. Que conhecimento? Conhecimento de si. Conhecimento da consciência, conhecimento de quem é. Quando a consciência não observa a mente, isso não atinge o objetivo. Então, isso é uma maneira, não é, de dizer, sutil, de dizer que o objetivo do ser humano é ser consciência, é ser consciente. Portanto, um ser humano inconsciente está fora do seu objetivo nesse sentido de se falar as coisas. Então, deste modo obtém sua forma, tornando-se semelhança daquilo. Então, por meio da consciência que somos, a mente assume a sua forma. E aí sim há uma semelhança.
Veja, aí se estabelece o conceito de semelhança com o divino. Ou seja, semelhança com esse fenômeno da realidade. Porque a nossa atenção consciente está no instante, está na realidade. Percebeu? E, portanto, no divino. Perceba isso, né? Então, deste modo, o intelecto, que é a característica comum possuída em potencial por todas as pessoas, né? Todo mundo tem uma mente e uma capacidade de observá-la. As pessoas só não fazem isso, mas elas têm essa capacidade. Sendo, então, a distinção da nefesh si da dos demais animais. Então, quando um ser humano não observa propriamente, ele se torna indistinguível dos demais animais. A inteligência humana é uma versão um pouquinho só melhorada, dada a grandeza do órgão, dos demais animais. Os demais animais são inteligentes, como o ser humano é inteligente. Os demais animais têm sentimentos, como o ser humano tem sentimentos. Os demais animais têm apego, como o ser humano tem apego. Os demais animais podem ter ressentimento, em menor grau, como um ser humano pode ter. Então, não é isso que distingue, né? O que distingue é a consciência que somos. Mas quando ela não observa a realidade, ela não se torna semelhança do divino, ela não se expressa como semelhança do divino. Em outras palavras, o divino não se expressa. Ou seja, é como se esse canal estivesse bloqueado. Percebeu? Esse canal de comunicação é fechado e aí não há expressão perceptível. A expressão continua. É como quem fecha uma cortina quando tem a luz do sol. O sol continua lá. Você só fechou a cortina. Um ser humano inconsciente é uma casa fechada. A luz não entra, mas a luz está lá. Né? Então esse é o conceito. E posto que o intelecto é a forma da nefesh, ou seja, a sua expansão de potencial, o seu caminho evolutivo, se você preferir, né? Se a nefesh não reconhece o seu bem, ou seja, a consciência não observa a mente, não serve ao seu propósito. A nefesh no ser humano, então, alcança a sua forma quando o seu intelecto em potencial, que é a consciência que nós somos, começa a observar a mente, que é aquilo que nós somos em tese, reconhece o intelecto de fato, que é a inteligência ou o intelecto em ato. Não? Somente então o seu propósito é alcançar-me, o termo bem pode ser aplicado. Percebeu? Então, não se deve, para que você atinja esse conhecimento, ou seja, essa experiência, é isso que eu quero dizer com conhecimento. Não é conhecimento, não é ler as palavras que está aqui na nossa lição e entender o que está escrito, porque todo mundo fala esse idioma, todo mundo entende o que está escrito. Não é isso que é conhecimento. Conhecimento é você experimentar isso que eu estou falando. Para você experimentar isso que eu estou falando, você precisa fazer esse exercício que o Rambam está dizendo. Né? Você tem que ser a nefesh que foi observada por você. Isto é, que o fenômeno mental que lhe ocorre deve ser observado por você. Para que isso aconteça, você tem que exercitar isso mesmo, propositalmente, prestar atenção aos próprios pensamentos. Né? Fazer disso seu exercício. Prestar atenção ao que acontece dentro da sua cabeça. Prestar atenção ao momento e ao instante que você experimenta no mundo. Porque o exercício de se prestar atenção ao instante é sinônimo de se prestar atenção ao agora. E, portanto, você presta atenção ao manifesto do divino, que é o instante. E aí você o experimenta. Aí você experimenta. Então você sai da coisa em potencial para ir para a coisa de fato. Percebeu? Então, isso é muito importante para que você avance no conceito e não fique só na teoria. Deste modo, o Rambam eleva o termo bem, que nós utilizamos, da categoria moral para sua real dimensão. Porque, como nós costumamos lembrar, tudo que se aplica ao divino não tem nenhum tipo de conceito moral. Né? Moralidade, essa coisa do moral, do julgamento, é uma coisa da mente, não do divino. Então, a ideia do bem não deve ser vista como um julgamento moral quando aplicada ao divino, a Neshama ou a conceitos da espiritualidade. Enquanto Iov havia seguido a mente, ele não era sábio. Percebeu? Não importa quanto ele estudou, quantos livros ele leu, não importa isso daí. Não ser sábio quer dizer não ter experimentado, não ter amadurecido. Né? A nefesh nele, ou seja, sua mente, não servia ao seu propósito, porque ele não a observava, ele se confundia com pensamentos, ele prestava culto para pensamentos, ele dizia para si mesmo, não, eu penso que o divino é assim, eu penso que o divino é assado, eu creio nisso, eu creio naquilo. Ele não entendeu,
Né? Enquanto a pessoa está nessa, ele não entendeu. Ele está cultuando pensamentos. Ele não entendeu que o divino é a transcendência do pensamento. É quando você observa o pensamento e descobre quem você é, experimentando isso. Né? Então não tem que ver com ter tal ideia do divino. Tem que ver com superar a conceitualização do divino. Né? É experimentar de fato. E aí, por isso, ele não era sábio, a Nefesh não serviu o seu propósito, reconhecendo o que é reconhecível na ciência divina. Não é? Por isso, a primeira fase do Iov, ele não entende a ciência divina. Ou seja, ele não entende como a realidade se desdobra. Ele não entende a divindade na realidade. Na realidade. Não é? Ele não poderia fazer isso, pois seu pensamento estava identificado com contradições, tal qual sua resistência perante o fato do sofrimento do justo. Por quê? Porque ele criou uma resistência mental. Né? Ele criou uma fantasia na cabeça dele, dentro da qual aquilo que ele experimentou não poderia ocorrer. Então, quando você cria uma fantasia assim, você entra em conflito com a realidade que você está experimentando. E entrar em conflito com a realidade que você está experimentando é entrar em conflito com o divino. É entrar em conflito com a verdade. É entrar em conflito com o instante que você está experimentando. E Iov fez isso, e por isso ele não compreendeu. Então Iov não havia alcançado o bem em ato, na sua verdadeira acepção, que é sempre sem conotações morais e julgamentos de bem e mal. Por isso o divino fala no começo do livro, não come desse fruto. Então Iov estava ali comendo do fruto, como muitas pessoas fazem. O paradoxo é que o ponto de partida da busca é pela mente, que sempre analisa por meio do julgamento. Ele não se tornou bom até que humildemente passou o seu julgamento, né? Pausou o seu julgamento, observando as contradições sem resistir a isso. Então qual foi a atitude correta do Iov, né? Para ele superar a própria mentalidade? Ele começou a olhar para a realidade como ela é, mas parou de fazer um juízo de valor disso. Né? Então, ele começou a olhar para as contradições, mas em vez de dar o rótulo A, B ou C, ele só deixou como estava. E aceitou a realidade como ela é, sem rotular de nada. Nem de bem, nem de mal, nem de nada. Mas aceitar as coisas como elas são. Aceitar as coisas como elas são é o eufemismo do que os rabinos vão dizer na linguagem rabínica deles, de receber o Malchut Shamayim, o reino dos céus. Isso é um eufemismo para dizer assim, eu aceito as coisas, a realidade, como ela é totalmente. Ah, mas não me favorece, não importa. Não faço juízo de valor. O que aconteceu, aconteceu. Foi prejudicial, foi. Se foi benéfico, foi do jeito que foi. Se eu conseguir resolver muito bem, se eu não conseguir resolver muito bem também. E você parar de viver na realidade como se fosse um infinito conflito entre os seus interesses e aquilo que acontece no mundo. Você aceitar o mundo como ele é e pronto. E viver assim. E parar de ser ressentido com as coisas. Para você realmente experimentar o mundo como ele é, sem os seus juízos, sem os seus julgamentos. Então, só quando ele parou de julgar o divino, portanto, a realidade, o instante, é que ele começou a entender o divino. Porque o divino não é uma pessoa, então ele não está nem aí para o seu julgamento. Né? O que você acha, o que você gosta, você não gosta. Ah, eu não gostei que isso aconteceu. O problema é seu. Esse planeta existia bilhões de anos antes de você chegar. Ninguém está preocupado com o que você acha. Então é preciso cair essa ficha. O Iov, ele achou que o mundo girava no umbigo dele. Tem que agradar ele, porque senão não está certo. Entendeu? Então ele teve que aprender a duras penas que a realidade não funciona assim não, querido. Ninguém tem que fazer o que você gosta. E perder essa capacidade de lidar com as coisas como elas são, afeta tudo na vida do ser humano. Né? Afeta as relações desse ser humano, ele perde a sua garra, ele perde a sua potência de vida, porque ele se torna uma criatura dodói, pedante, coitada, inútil. Né? E aí vai buscar na crença do sobrenatural acalentar suas mentiras, porque se recusa a admitir os fatos como eles são. Entende? Pega uma pessoa que faleceu e mente dizendo que ela não faleceu não, ela está viva como um fantasma. Não, querido, ela faleceu sim. E você também vai falecer sim, igual aquela lá. Para de mentir. Não minta para si mesmo, não minta para ninguém. Admita os fatos como eles são. Então o Iov teve que aprender isso a duras penas.
né? Ele é um excelente exemplo, é um livro espetacular. E o Rambam usa muito o exemplo do Iov para mostrar como que é a descoberta da espiritualidade no ser humano, né? Então, por meio disso, ele reconheceu que o divino não é resultado das projeções mensais, da crença, e Deus para mim é tal coisa, Deus para mim é tal coisa. Cara, não interessa o que você pensa sobre o divino. Para com essas definições mentais de Deus para mim, Deus para você, Deus para qualquer um, é só uma ficção. Não existe nada disso. Então não importa isso. O que importa é o agora e o instante e a divindade se manifestando para você, na realidade que você experimenta. Saia da cabeça e experimente o real como ele é. Né? Então, o divino não é resultado de projeções mentais, opiniões teológicas corretas, não tem nada disso. Ele não é resultado das ideias. O divino se manifesta naquilo que é. Só isso. Não tem nome, não tem rótulo, não cabe em nenhuma teologia. Aquilo que ele julgava ser providência na imaginação dele, por meio da moralidade dele, agora era vista sem filtros, a plena aceitação das coisas como são. O que é a providência? Aquilo que de fato acontece na natureza. O resultado concreto do que ocorre. Isso é providência. E isso nem sempre é bom. Não cabe no rótulo do bom, tá entendendo? O mundo era maravilhoso na época dos dinossauros, de acordo com os pesquisadores. Era um mundo riquíssimo, milhões de animais fantásticos, parecia um mundo mágico. Veio uma pedra do espaço e matou geral. Isso é bom ou é ruim? Porque se perdeu todo o bioma, o planeta ficou milhares de anos sem vida, foi uma desgraça, uma extinção. Mas se não fosse por aquilo, nós não estaríamos agora tendo essa conversa. Então isso é bom ou isso é ruim? Isso não tem rótulo. Não é bom e nem ruim, é o que é. Percebeu? O divino é isso, é o que é. Não interessa o que você acha, nem o que você acredita. Não acredite em nada. Constate os fatos como eles são. Divindade é isso. Você descobre a divindade na realidade. Então, você tem que aceitar as coisas como elas são. Constatar as coisas de verdade mesmo. O divino deixa de ser, então, uma imagem mental quando você segue esses apontamentos e é reconhecido como aquilo que é. É nisso que você descobre o divino. Descobre de que jeito? Experimenta. Você nunca entende isso. Você experimenta isso. E aí, quando você chega nisso, você faz a Teshuvá, que é o próximo tema do Rambam, que nós nem começamos no texto léxico. Eu só estou te dando a introdução do capítulo. O restante do trecho do Shimoná Perakim aplica o conceito do desequilíbrio da psique, que é da obra de Aristóteles, esse conceito. A Ética Nicômaco. Quem não leu, devia ler. É um clássico. Não é fácil de ler, mas tem que ler, mesmo assim. E isso não é uma cópia exata da Ética Nicômaco, é segundo o Rambam. Para o Rambam, a recuperação do equilíbrio é o real sentido do que nós chamamos de Teshuvá. Ok? A palavra Teshuvá quer dizer retorno, também quer dizer resposta. Não tem nada que ver com voltar para a religião, voltar a ser religioso, voltar a ser crente, como, né, o judaísmo chapa branca propaga, né, ser ortodoxo, nada disso. Teshuvá é só você encontrar essa resposta para a qual nós apontamos, que o divino é na realidade. Você experimentar isso. Quando você experimenta isso, você encontrou a resposta. E aí você faz a Teshuvá. Ou seja, você retorna aos seus caminhos dos caminhos da inconsciência. Tudo isso acontece de maneira orgânica e natural. Entendeu? Essas coisas são como são e pronto. Então, Teshuvá seria o que conecta o nosso capítulo com o Iov, porque o Iov faz a Teshuvá. O Iov retorna dos seus equívocos, né? Quando ele reconhece a divindade como sinônimo da realidade toda, e não como uma ideia que ele tinha na cabeça. Percebeu? E aí, em vez de julgar, conforme aquilo que acontece com ele, ou com alguém em particular, ele começa a simplesmente observar a realidade e desfrutá-la a partir disso, a partir dessa observação direta. Então, esse é o entendimento do termo anterior do capítulo 39, para quem acompanhou, o léxico de Levi, né? Onde o Rambam lá diz o seguinte: esta frase é precedida pelas palavras: eu me apegarei à minha justiça, não a deixarei ir. Então segue meu coração, né?
Libi não me envergonhará. E o termo usado lá, Yeraref, né? Todo o tempo. No que diz respeito à expressão Yeraref, pode-se dizer, ela pode ser comparada com o mesmo verbo na forma Neherefet, que é a frase da serva desposada lá de Vaikra 19. Onde o termo Neherefet tem um sentido semelhante ao termo árabe Munharifat, segundo o Ramban, significando, então, a volta, né, a um estado de servidão ou o estado de casamento, que no mundo antigo era análogo a um estado de servidão, né? Então, tudo isso para que nós entendamos a ideia de quê? De você retornar totalmente o seu caminho, né? A techuvá, de acordo com o Ramban, é uma série de coisas. Primeiramente, o reconhecimento do equívoco. Não pode haver techuvá, não pode ser que você encontrou a resposta se você não conseguiu olhar para a inconsciência em você mesmo. Se você não conseguiu perceber a sua mente e perceber que você não é ela, e perceber como ela é equivocada nas coisas que o cérebro produz, e você não ver isso claramente em você mesmo, não tem como fazer techuvá. Você tem que reconhecer o erro. O erro essencial é você se confundir com os seus pensamentos, com as suas crenças e opiniões. Você deve se dissociar disso. Tratar isso como uma outra coisa. Como você trata os órgãos do seu corpo, que estão no seu corpo, mas não são você. Né? Se você tivesse que fazer uma transplante de coração e trocar de coração, você continuaria você. Porque você não é o coração. Né? Da mesma forma, os pensamentos, os equivocados, joga tudo fora, porque eles não são você. Né? Não se apegue a uma crença, não se apegue a um pensamento como se ela fosse você. Ela não é você. Você é isso que ela observa. Então, o primeiro passo da teshuvá, reconhecer o erro. Reconhecer qual o problema. O problema é a identificação. Esse é o problema. O reconhecimento, preferencialmente, para o Ramban, tem que ser verbal. Ou seja, você deve colocar o pensamento perante si. Para fazer isso, você tem que falar abertamente sobre isso. Né? Para que o pensamento seja observado pelo intelecto. Né? Então não tem que ficar só na viagem. Você tem que olhar para isso e admitir que é isso mesmo. Depois ocorre uma mudança. Por quê? Porque quando você deixa de se identificar, automaticamente ocorre uma mudança. Né? Então o primeiro ato é você reconhecer o erro, reconhecer o pensamento, saber que isso não é você e entender a falsidade disso. E começar então a observar a si mesmo. Certo? Fazer disso seu exercício. Aí a mudança acontece. E o Iov toma duas atitudes. Ele reconhece o bem e deste modo ele se torna sábio, porque ele para de julgar a realidade com moralismo. E ele faz com que a Nefesh assuma o seu propósito, porque a consciência que ele é, né, naquela cena, observa então a mentalidade. Percebeu? Todos esses seres humanos são convidados a voltar, tornando o seu potencial no intelecto ativo, na consciência. E essa é, portanto, a mensagem que nós trataremos nesse capítulo, e no próximo nós começaremos a analisar os termos léxicos, mas essa foi a introdução geral desse nosso conceito, ok? Então o capítulo 41 é riquíssimo, ele traz muitos aprofundamentos em cima do conceito. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Quem não viu aulas anteriores tem que ver. Quem não se inscreveu no canal e quer estudar nessa linha de pensamento deve se inscrever, porque nós produzimos material semanalmente, né, mais de uma vez por semana. Temos também o nosso espaço lá no Facebook, o Beit Midrash Livre, e o nosso grupo de perguntas e questionamentos no Telegram, caso você queira participar. É por aquele lado. Beseder? Nós ficaremos por aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado a todos os que estiveram conosco durante o ano anterior. Tzedikul Mitzvah, a todos os Havruta, que fazem parte aqui do Beit Midrash. E eu espero que você tenha absorvido o máximo que você pôde. Perguntas e questionamentos podem ser feitos no nosso grupo. E no mais, eu desejo a você um excelente começo de ano e uma excelente semana. E que possamos nos ver novamente numa próxima aula. Bezrat Hashem Yitbarach. Laila Tov. Leitraot. Não deixe de deixar o seu like no vídeo. E até a próxima. Leitraot.